Não, mentira, até porque esta vai ser a dificuldade. Eu acho que já não tenho assim muito jeito para oratória, mas e além disso, há muitas coisas a dizer. Eu vou tentar, portanto, porque a vida de São Nuno é uma vida, ele viveu 71 anos, é uma vida muito ativa, no sentido em que é um personagem agora politicamente muito relevante, não é? Portanto, há muitos acontecimentos que são necessários para compreender minimamente, para poder perceber muitas decisões e depois também há um contexto dele histórico, quer dizer, que para nós é distante, medieval, não é? E são tudo coisas que são importantes, são relevantes, mas se tentássemos falar disto logo inicialmente, não ia haver tempo para perceber a vida de São Nuno. Portanto, eu vou tentar dar um contexto mínimo, mas contar a vida dele do início ao fim, com aquilo que são os episódios que eu acho mais importantes, ou pelo menos aqueles que eu achei que, pronto, aqueles que vou selecionando para contar, porque muitas coisas, mesmo da vida de São Nuno, vou deixar de fora, do contexto também, mas depois, Deus querendo, não demorando muito tempo, vocês depois façam as perguntas que quiserem, ou conversamos, porque realmente aqui é uma riqueza em todos os sentidos. Estão aqui alguns brasileiros, outros portugueses, mas todos temos em comum Portugal de alguma forma, não é? E mesmo a vida de Novas Pereira, quer dizer, é central naquilo que é o entendimento de Portugal. É uma coisa... Também vou deixar um bocado de lado essa parte, mas depois podemos falar. Portanto, eu vou um bocado tentar seguindo cronologicamente para não me perder o que é as coisas mais importantes da vida do Novas Pereira, hoje em dia, Santo Condestável. Canonizado em 2009, vocês já sabem, foi lá para 2016. Portanto, o Nuno Novas Pereira, ele nasce em 1360, isto é o século XIV, isto é o fim da Idade Média. Pronto, até aqui é relevante compreender que a Europa, neste século XIV, começa a mudar muito. E começa realmente a acabar uma era. A Idade Média começa a acabar. No século seguinte já não se fala em Idade Média, já é a Idade Moderna. E aqui, só ter em conta que neste século, em que nasce o Novas Pereira, temos a famosa Peste Negra, temos as primeiras grandes revoluções sociais, né, dos camponeses, dos trabalhadores, operários, temos o surgimento de heresias, vamos ter, como eu depois falarei um bocadinho mais porque vai ser importante, um cisma dentro da Igreja, vai haver 2 papas no Ocidente, um em Avinhão, outro em Roma, vai haver muitas guerras europeias. Nos séculos anteriores há um esforço muito grande dos reinos cristãos, impulsionados pelos papas para combater os mouros muçulmanos. Desde aqui, a reconquista cristã, que é o caso português, mas também até Jerusalém, né? Chega-se a Jerusalém, cria-se reinos cristãos na Terra Santa. Mas agora isto está a acabar. A Europa começa a entrar em guerra. Quando o Novas Pereira nasce em 1360, a França e a Inglaterra estão numa guerra que vai durar mais de 100 anos, a famosa Guerra dos 100 anos. Pronto, e já me estou a estender. Portanto, é este período, e no entanto, o Condestável vai representar uma das coisas melhores da Idade Média, que é o ideal de cavalaria. E as coisas que ele fez, e que nós sabemos que ele fez, e a vida dele é de tal forma impressionante que realmente custa a acreditar quando se lê a vida de Novas Pereira. E deixo só aqui uma última nota, antes de começar mesmo com a vida dele, é que escreveu-se muito, quer dizer, as fontes são muito próximas. Os cronistas, de tal forma foi relevante, e a vida dele foi tão pública, não é? Que há muita coisa escrita sobre ele, e há um livro que é A Vida de Condestável, que foi escrito pouco depois de ele morrer. E é bastante, historicamente, mesmo os historiadores mais modernos dificilmente põem em causa o que lá está. E assim, a história do Condestável, Crónica do Condestável, escrita por o autor anónimo, mas 10 anos depois de ele ter morrido. E assim, depois se quiserem estudar, podem começar por aí, sugeria. Portanto, nasce nesta altura, o pai dele, logo começam os problemas. O pai era um religioso, mas não podia ter filhos. Portanto, o Novas Pereira é o 13º filho bastardo. Um homem que teve 32 filhos bastardos, que era o Dom Álvaro Gonçalves Pereira, e prior do hospital, a ordem do hospital, uma ordem militar, ou do Crato, que depois vai dar origem à ordem de Malta. Pronto. A primeira coisa a dizer do pai dele, além deste pormenor, é que ele era um grande homem e um grande soldado. Já o avô de Novas Pereira, que era mais aqui
bispo de Braga, né? Arcebispo de Braga, tem aqui um problema de família, também. E tanto o pai como o avô, os dois religiosos, participaram de uma batalha muito importante, que foi a Batalha de Salado, em 1340, 20 anos antes de nascer o Dom Álvares Pereira, e foram decisivos. Foi uma batalha muito importante em que os portugueses juntaram aos castelhanos para infligir uma grande derrota nos muçulmanos. Né? E participou o avô, participou o pai de Dom Álvares Pereira. A batalha a certa altura está para se perder, e é o pai de Dom Álvares Pereira, muito jovem na altura, que tem a ideia, que ele já era prior do hospital na altura, e o priorado do hospital tinha ao seu cuidado uma relíquia do Santo Leme, um pedaço da cruz. Não? E a certa altura ele lembra-se, vai buscar e pede a um sacerdote, que estava, na altura os sacerdotes bispos combatiam, e o sacerdote de um cavalo vai à frente, para a linha da frente com o Santo Leme. E depois foi uma reviravolta, e esta grande batalha 20 anos antes de nascer Dom Álvares Pereira, depois deu a vitória aos cristãos. Salado. Batalha de Salado. E ainda hoje, essa relíquia... Salado. E hoje a relíquia está no Museu de Évora para ser venerada. Quer dizer, está no Museu de Évora para ser visitada, mas devia estar numa igreja para ser venerada. Dá para fazer as duas coisas, farem um museu. Portanto, Nuno Álvares Pereira é filho destes homens, muito importantes. Ele eram grandes nobres, pessoas importantes no reino. E, portanto, nasce já neste espírito militar religioso. Ele fica ao cuidado da mãe nos primeiros anos de vida. O que nós sabemos é que ele muito cedo se apaixona pelas histórias de cavalaria. Principalmente as histórias do rei Artur e da Távola Redonda. Portanto, esses contos nasceram de forma pagã, mas depois com o nascimento da Inglaterra, né, depois, 300 anos antes, a Inglaterra finalmente fica mais ou menos o que é hoje, e como reino cristão, seguro. E nessa altura, essas histórias do rei Artur e da Távola Redonda são reescritas de maneira cristã, inspiradora, segundo os ideais de cavalaria. E Dom Álvares Pereira gostava muito dessas histórias. Em particular, quer dizer, deverão conhecer o rei Artur, o Lancelot, né, o Merlin, que nessa altura já é um bispo, deixa de ser um mago. Né? Exatamente. Depois o Percival. Mas há um em específico que vai ser uma inspiração. Há um personagem que vai ser uma inspiração para Dom Álvares Pereira, desde a infância, que é o Galaz, que é aquele que vai encontrar o Santo Grau. Porque se vários destes cavaleiros, uns eram mais bonitos, outros lutavam melhor, outros eram mais galantes, outros andavam melhor a cavalo, o Galaz, que também era um filho bastardo, curiosamente, nessas histórias, ele era aquele que tinha o coração mais puro. Era o casto, virgem, de intenções sempre retas, e acaba por ser o único que encontra o Santo Grau nessas histórias. Nós já viu o Indiana Jones, também, o Santo Grau também aparece aí de outra maneira. Pronto, e são estas as influências, pouco mais que sabemos, dos primeiros 13 anos de vida. Com 13 anos, era um filho de um homem importante, já vimos, vai entrar na corte do rei da altura, que é o rei português Dom Fernando. Pequeno contexto. Nesta altura, Portugal está numa guerra com Castelo. O nosso rei Dom Fernando português, depois posso explicar isso melhor, mas há uma constante guerra na altura com o rei de Castela, que era Dom Henrique, e portanto, Dom Álvares Pereira, quando entra na corte, com 13 anos, nessa altura está a haver uma invasão dos castelhanos, mais uma, a Portugal, e também os portugueses também fizeram várias nessa altura a Castela. E ele e o irmão, Dom Diogo, pedem para eles irem espiar o exército castelhano. E já aí o Dom Álvares Pereira pequenino impressiona a corte, porque quando volta, muito confiante, diz que são muitos castelhanos mal comandados, e que poucos portugueses bem comandados facilmente os mandam embora. Quando o rei ficou impressionado, a rainha também. A rainha quis logo armar o cavaleiro, né? e armou o cavaleiro, e ele fica escudeiro da rainha, da Dona Leonor. E não havia armadura que lhe coubesse, ele era muito pequenino. Então, curiosamente, estava lá presente o mestre Davis, que vai ser o futuro rei de Portugal, né? Aliado, o Dom João, na altura era um meio-irmão do rei, que tinha 15 anos e emprestou a armadura dele. Pronto. E eu, quando estava armado com a armadura, com o arnês do mestre Davis, e desde então ficam amigos, e esta amizade vai ser importante, porque senão não estaríamos a falar português hoje. Provavelmente. Fica 3 anos na corte. Já isto é uma coisa impressionante, não é? Porque sabemos que mantém uma vida muito virtuosa, e na corte nem sempre é fácil.
com os seus ideais, com a sua vida casta, muito religioso, e com o voto de não casar, pronto, tal como o Galazzo. Só que quando ele tem 16 anos, o pai entende que ele tem que casar e arranja a dona Leonor de Alvim, quer dizer, um bom partido, uma senhora aqui do Norte, com um solar em Cabeceiras de Bastos. No Nova Espreita quer ser casta a vida toda, mas tem que obedecer ao pai. Ser à altura para o pai, chamar a mãe, aquelas coisas todas já para tem que obedecer, obedece e casa com dona Leonor, isto com 16 anos. Vai ter 3 filhos com dona Leonor, 2 morrem, os 2 rapazes, vai sobreviver apenas dona Beatriz. Beatriz vai ser a única filha que sobrevive. No entanto, fica pouco tempo. Passado poucos anos, há mais uma invasão. O pai morre em 78, portanto ele tem 18 anos, o pai morre. E ele vai ter, o irmão mais velho ocupa o cargo do pai, militar, prior do hospital, e ele vai se juntar ao irmão. Pronto, e desde aí, nos próximos 30 anos, vai estar sempre em guerra. Pronto, e a ajudar Portugal na causa. E portanto vai ter com o irmão. E agora passo a parte à frente para a crise que vai surgir com a morte do rei Dom Fernando. Então, estamos a falar do rei Dom Fernando. Dom Fernando, entretanto, o rei de Castela é outro, Dom João, filho do Dom Henrique, e as guerras fernandinas não vão correndo bem nem mal, mas a certa altura Dom Fernando faz um acordo, de maneira assim muito simples, há um tratado de Salvaterra de Magos, em que fica acordado que a filha do rei de Portugal, a única filha, Dona Beatriz também, a única filha casa com o rei de Castela. Há várias cláusulas para tentar impedir o que parecia impossível, mas acontece, que é, o Dom Fernando morre pouco depois e a única descendente é casada com o rei de Castela. Pronto, aí já no Nova Espreita tinha uns episódios, quer dizer, ele não achou nenhuma graça ao casamento, percebeu logo o que é que poderia vir, né? É conhecido o episódio em que ele no banquete deste casamento vira uma das mesmas mesas. E depois quando morre o rei Dom Fernando e fica regente a Dona Leonor, esta regente, a rainha, enquanto a filha ainda era menor, esta regente ela também tem vários problemas, era uma intriguista, já tinha causado vários problemas no reino. No fundo toda a gente a queria matar, não é? Ela própria conspirou para matar a irmã, para prender cunhados, ninguém gostava dela. O rei Dom Fernando, para casar com ela, teve que fugir do povo. Houve um alfaiate com 3.000 da população de Lisboa que foram atrás dele. Portanto, o rei teve que fugir aqui para Leça para casar. Ninguém gostava dela, ela era a regente. Morre o rei Dom Fernando, na missa 30º dia, de Nova Espreita, traz o exército para a missa para mostrar que estava pronto para o que viesse. E tinha razão. Portanto, rapidamente se percebe que a causa portuguesa está em causa. Pronto, rapidamente Portugal será a parte de Castela e Leão. E aí há um homem que vai liderar, quer dizer, a causa da independência, o futuro rei, Dom João, o mestre Davis. Dona Leonor sabe que o mestre Davis é um antagonista, que manda-o para o Alentejo, com o pretexto de ele ir assegurar as fronteiras do Alentejo. O mestre Davis finge que vai, volta atrás e mata o amante da rei, que também era um intriguista, o conde João de Andeiro, em Lisboa. A partir daqui, passámos o Rubicão. A partir do momento em que o mestre Davis mata o amante da regente, da rainha regente, não há volta a dar, toda a gente sabe que vai haver guerra entre Portugal e Castela. Este episódio também é curioso, né? Porque portanto, temos aqui o mestre, curiosamente com um tio do Nova Espreita, eles entram pelo palácio da rainha, dizem que querem conversar com o conde João Andeiro, o conde João Andeiro surge, leva com uma espada, né? Morre. Mas depois a coisa até foi feita, passaram algumas partes à frente, aquilo foi bem planeado, né? Porque à mesma altura começam a tocar os sinos da cidade que o mestre Davis estaria a ser atacado. A população pega toda em coisas e dirigem-se todos ao Palácio da Rainha para defender o mestre Davis. Aqui também há um episódio para perceber mais ou menos o que é a Idade Média. Calha que a Catedral de Lisboa é das poucas igrejas que não põe os sinos a tocar a rebate. Nesta causa de insurgir o povo contra a regente. Porque o bispo de Lisboa, Dom Martinho, tinha 2 defeitos. Um é que ele era castelhano, tinha nascido em Castela. E o segundo é que ele era É um defeito. Aqui neste contexto é um grande defeito. É um defeito histórico. E depois tem outro defeito, é que era cismático. Porque anos antes destes acontecimentos tinha surgido a tal divisão. Havia um Papa em Roma, apoiado por Santa Catarina de Siena, e houve um antipapa eleito, porque os cardeais afetos da França não gostaram, e elegeram um outro Papa, o antipapa em Avignon, Clemente VII.
Portanto, temos um Clemente VII antipapa e temos um Urbano VI em Roma. Portanto, os castelhanos juntaram-se, por razões que depois podem ser explicadas, juntaram-se ao antipapa e os portugueses não. Portanto, o bispo, além disso, apoiava o antipapa. Pronto, não lhe perdoaram, entraram na catedral. Ele estava a almoçar com o prior de Guimarães, que ainda para mais também é um dos apoiantes do antipapa. Estava um contabilista a almoçar com eles, eram 3, que não teve culpa nenhuma, mas os 3 foram atirados da torre. Isto, para explicar um bocadinho mais, o que realmente coisas destas acontecem muito, agora em Portugal. O país vai entrar em guerra. Aqui mais um episódio que eu acho curioso. A abadesa do convento de São Bento em Évora também gostava muito dos espanhóis, né? E quando a população de Évora percebe que o convento não está a rezar pela causa portuguesa, matam a abadesa. Que é para garantir que aquelas freiras todas não a rezar pela... Portanto, episódios destes há aqui muitos curiosos. O que é facto é que aqui começa a guerra. Nuno Álvares Pereira não está em Lisboa quando isto acontece, está perto, está em Santarém. Quando toma conhecimento dos factos, a primeira coisa que ele faz é tentar chamar os irmãos. Vai ter primeiro com o Dom Pedro, o irmão mais velho, que não convence, e realmente o irmão vai ficar sempre do lado de Castelo, eles vão lutar um contra o outro. E depois o outro Dom Diogo, que já vimos que tinha entrado com ele na corte, né, quando eles eram os 2 escudeiros. Dom Diogo deixa-se convencer por Nuno Álvares Pereira, mas a meio caminho arrepende-se e volta para trás. E realmente a expectativa nesta altura é que há poucas hipóteses da causa portuguesa vencer. A maior parte da nobreza vai se juntar a Castelo. O rei de Castelo é muito poderoso. Até uma coisa curiosa nas famílias portuguesas, que é os primeiros filhos primogênitos, a maior parte deles ficaram lá de Castelo, porque eles tinham coisas a perder. Enquanto que os bastardos, ou os segundos ou terceiros filhos, que não tinham pouco a perder, vão se juntar à causa nacional. Mas realmente, quer dizer, e depois há outra coisa, que é a própria causa portuguesa não tem uma única cara, que é o mestre Davis é uma, mas há quem apoie outros candidatos possíveis. Portanto, as odds não são boas e rapidamente muitos partidários, nesta altura, tentam convencer o mestre Davis a fazer um recuo tático para a Inglaterra. A Inglaterra era aliada a Portugal, também depois podemos falar sobre isso. E pronto, Nuno Pereira, quando chega a Lisboa, não vai falar com o mestre Davis, e ele, juntamente com o tio, com um senhor muito interessante que era o Álvaro Paes, e mais o João das Regras, esses 4 vão ter com o mestre Davis e dizem-lhe que não há recuo, eles estão com ele, mas têm que avançar. Portanto, rapidamente começa uma grande missão de tentar garantir que as cidades portuguesas ficam do lado de Portugal, e o Condestável é enviado para o Alentejo, que era sempre a zona mais crítica. Uma questão geográfica, era a zona em que mais facilmente os castelhanos entravam, e o Condestável fica responsável pelo Alentejo. Aí no Alentejo, nesse período, ele vai ter... Na verdade, quer dizer, faço já aqui um spoiler, né? Ele não perdeu numa batalha. E não teve uma, nem 10, nem 20. O Condestável perdeu algumas quando era o rei a comandar. Isso também dá algumas anedotas. Mas ele, enquanto liderava, não perde uma batalha. E, portanto, vai para o Alentejo e começa a vencer. E mais do que vencer, a convencer. Nuno Álvares Pereira tinha esta capacidade, líder carismático, depois vamos perceber porquê, de convencer as pessoas a segui-lo. E até também é bonito ver os discursos que os cronistas, né, guardaram, né, que ele fazia. Faz-me um bocado lembrar aquele filme do Braveheart, aquele discurso do William Wallace, para quem viu o filme. Pronto, é assim um bocado do género, né, que hoje empolgava com esta causa. Aí há a famosa Batalha de Atoleiros. Outro pormenor, a Batalha de Atoleiros, aí no Alentejo, portanto, numa quarta-feira santa, era 6 de abril de 1384. Estamos no ano seguinte a surgir este problema. 6 de abril. Faz 2 anos? Amanhã. Pronto. Que é a primeira grande vitória militar de Nuno Álvares Pereira. Quer dizer, 1500 contra mais ou menos 15.000. Não, desculpem, 1500 contra mais ou menos 12.000. Era uma proporção assim grande, uma diferença. 1384. E o Nuno Álvares Pereira usa uma estratégia, uma tática que depois usará noutras batalhas também, e de maneira muito simples, é uma grande vitória, que desmoraliza muitas tropas castelhanas. Também é interessante ver que os cronistas dizem que foi muito importante nessa batalha, em que eram tão grandes as diferenças,
entre o número de soldados de um lado e do outro, quando os soldados portugueses, antes da batalha, viram o Condestável a rezar dentro do estandarte. Pronto, nesta altura, o Condestável, no Alves Pereira, ainda não Condestável na época, mas a bandeira dele, ele já tinha uma bandeira. Portanto, a bandeira é uma bandeira, tem uma cruz de São Jorge, portanto, branco sobre vermelho, depois tem 4 figuras, né? 4 cantos, 4 cenas. Numa está exatamente isto que está aqui. Portanto, temos o Calvário com Nossa Senhora e São João. E esta imagem era muito cara. Ou quando estava como grande devoto de Nossa Senhora, e com aquela ideia da juventude consagrada a Nossa Senhora. Que não... Pronto, esta imagem, num dos cantos, na outra era outra vez a Virgem Mãe, mas com o Menino Jesus. Em baixo tinha de um lado São Jorge, padroeiro dos portugueses, principal padroeiro nas batalhas, e curiosamente do outro lado São Tiago, que até geralmente os castelhanos lutavam com São Tiago, né? Também de joelhos a rezar pela paz. Os soldados, geralmente não, quer dizer, aqui posso já fazer aqui um contexto da forma de liderar do Condestável. O exército do Condestável era muito diferente, era santo, digamos, tanto quanto é possível. Portanto, ele não admite, não havia jogos, não havia mulheres, ele não permitia, havia serviços religiosos constantes. O Condestável teve um hábito durante toda a vida, que não acabou durante a guerra, de assistir a 2 missas por dia. 3 nos dias de guarda, nos dias santos, nos domingos, e nos sábados, por honra a Nossa Senhora, também a 3 missas. E joava todas as quartas, sextas e sábados. Isto era a vida dele normal, não é? E pronto, e o exército dele era um exército que não lhe era permitido jogos, não era permitido pilhagens, eles não podiam roubar. Geralmente o Condestável fazia quando chegava a um sítio, tomava aos castelhanos, era limpar a igreja, porque as igrejas eram usadas como estrebarias. Ele próprio era a primeira coisa a fazer, era limpar a igreja. Portanto, e rezavam muito. E sobretudo era um exército que se habituou a ver constantemente o Condestável a rezar. As igrejas eram usadas como estrebarias pelo inimigo, sim. Quando eles estavam constantemente neste período. Isto é um período em que durante 30 anos vai haver constantes invasões dos castelhanos a Portugal. Do Novas Pereira vai estar constantemente a ter que conquistar cidades. Os castelhanos não eram católicos, usavam as igrejas como estrebarias. Era, não, porque está errado, mas a verdade é que a guerra tem estas coisas. E podíamos até falar de outros exemplos, mas realmente é assim, a guerra. Mas com o Novas Pereira, e ele tinha a capacidade de tal forma pelo exemplo, liderar os seus homens também na virtude, que depois o que acontece, é muito interessante ver nas batalhas, nos feitos que ele faz, que é, os homens deles estão sempre prontos a morrer. Estão sempre na linha da frente, estão sempre dispostos a arriscar. E aqui é importante, porque eram homens medievais, né? Tinham a ideia do que é o céu e o que é o inferno. E para um homem que tem fé, sente que está pronto para morrer, não tem pecados, que está confessado, que rezou, é muito mais fácil estar na linha da frente e não fugir do que uma pessoa, né? E portanto é uma das razões que explica como é que os homens dele nunca abandonavam e estavam sempre dispostos a estar no pior sítio possível das batalhas e a enfrentar as probabilidades. Portanto, Nova Espera, durante toda a sua vida militar, que é uma vida longa, vai fazer um grande esforço de garantir que os seus homens estão sempre prontos a morrer para ir para o céu. E regra geral, os seus soldados vão sempre seguir estes ideais de boa cavalaria dentro da guerra. Claro que de vez em quando ele tinha que castigar, e também castigava, geralmente era brando. Um dia houve um soldado que roubou um cálice da missa, foi morto. Mas era raro. Uma parte, foi poucas vezes Nova Espera teve que recorrer a estes castigos. E portanto, temos esta batalha de Atoleiro, e depois vai acontecer o que geralmente acontece durante todo este período, que é no Nova Espera apagar os fogos. Ele está a vencer no Alentejo, percebe que o rei está com dificuldades em Lisboa, porque Lisboa está a ser cercada. Aqui também tem um episódio engraçado, porque o Nova Espera, a certa altura, depois, durante o cerco demora algum tempo, surge a peste negra do lado dos castelhanos, portanto, o rei vai embora com medo de apanhar a peste, o rei de Castelo, mas ficam alguns barcos a cercar a cidade. E aqui também é curioso que Nova Espera não quer esperar, tem informações para dar ao rei e quer atravessar o cerco de barcos, porque ele estava do lado sul, né? Atravessar o Tejo. E o plano que ele arranjou foi
ser tão insólito que ninguém ia reagir. Portanto, ele põe-se num batel com os soldados, pede para eles tocarem umas cornetas, e os castelhanos tentam perceber o que é que está a acontecer com aquele batel, já ele atravessou os barcos. O escudeiro dele, o Tristão Outeiro, achou que iam morrer, né? E disse-lhe na manhã, disse, Dom Nuno, eu tive um sonho que este plano não vai correr bem e nós dois vamos morrer. E o Dom Nuno respondeu, ele geralmente respondia com esta piada. Mesmo os inimigos reconheciam-lhe este bom humor e esta graça. Ele respondeu, então para o sonho não cumprir, tu ficas e eu vou. E correu bem. Chegou a Lisboa, como sempre a primeira coisa que ele faz é vai à missa, são domingos, e depois vai ter correio para estas informações, entretanto acaba o cerco e continua a guerra. Aqui há umas cortes em Coimbra importantes, portanto, a certa altura, já em 1385, portanto mais um ano, o mestre Davi já é considerado por todos realmente o rei de Portugal, o representante. Aqui também o Condestable teve um papel importante. E depois seguem-se umas incursões do norte, em que o Dom Nuno, já Condestable, agora finalmente, portanto, já com o líder máximo das tropas depois do rei, né? E o rei vão fazer umas incursões pelo norte. Já agora, desculpa, ainda não estamos na parte das perguntas, mas Condestable quer dizer... Como? Condestable quer dizer justamente isto, quer dizer que era o defensor, depois do rei, era o líder, não sei que hoje, como é que se diz? Era o cargo militar máximo, vamos dizer assim, depois do rei, claro. Portanto, era uma coisa desse género. Era o principal responsável militar por Portugal. Não sou muito perito nessa, mas é este o papel, pelo menos, não é? Portanto, era o líder das tropas portuguesas. Antes tinha ocupado o cargo de fronteiro-mor do Alentejo, ou seja, responsável pela fronteira do Alentejo. E eles pronto, estão no norte a conquistar várias cidades e surge a notícia de que o rei de aqui há umas batalhas também que vou passar à frente, mas vamos já para Aljubarrota, toda a gente já terá ouvido falar de Aljubarrota. O rei de Castela vem com um grande exército para invadir Lisboa. No Alves Pereira e o Condestable e o Dom João estão no norte, fazem logo um plano de... O Condestable vai tentar juntar tropas ali no centro e no norte e o Condestable tem que ir para o sul, reorganizar tropas, mobilizar e vão se encontrar em Abrantes para enfrentar e impedir que o exército chegue a Lisboa. Aqui também há um episódio interessante, né, que o Dom João terá sido nesta altura que ele faz uma consagração a Nossa Senhora. Então ele passa por Guimarães, ele está lá, e há lá uma imagem de Nossa Senhora, que depois fica conhecida como Nossa Senhora da Oliveira, que já o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, tinha consagrado o reino, tinha deposto as armas no altar e consagrado o reino de Portugal, a Nossa Senhora. E aqui o Condestable faz outra vez este voto. O rei Dom João I faz aí o voto e pedindo a vitória em Aljubarrota. Depois, mais um spoiler, vamos vencer a batalha, Aljubarrota. E o Dom João, durante muitos anos, ao longo da vida, vai muitas vezes fazer romarias a Guimarães, a Nossa Senhora de Oliveira, a agradecer esta vitória. E ainda hoje, né, se forem em Guimarães, junto a esta igreja, que é a igreja de Nossa Senhora de Oliveira, tem ao lado, quer dizer, tem um museu, agora está tudo no museu, agora a mania de pôr tudo em museus, né, tirado das igrejas, mas tem um quadro que mostra isso mesmo, né, quando está o Dom João a pedir intercessão a Nossa Senhora para a Batalha de Aljubarrota. E depois também tem lá um lodelo, ou uma pelota, que no fundo era a vestimenta que foi a vestimenta que o rei usou na Batalha de Aljubarrota, por baixo da armadura, que depois foi para lá, como agradecimento. E todos os dias, 15 de agosto, 14 de agosto, que era a data de Aljubarrota, em Guimarães fazia-se uma festa com Nossa Senhora e ao lado a vestimenta do rei da batalha. Foi nesta altura que ele terá pedido a ajuda. Quando se encontram em Abrantes, aqui surge um problema interessante também que dá para perceber um bocado a genica do Condestable. Juntam-se todos, tudo o que foi capaz de mobilizar, junta-se em Abrantes. O rei de Castela continuou. Os exércitos eram lentos a avançar, hein? Portanto aquilo. E carruagem. É normal que aquilo demorava. Mas o rei de Castela continuava no seu caminho para Lisboa e num conselho de guerra, quer dizer, está toda a gente de acordo que não há hipótese de vitória. Que não há hipótese de vitória e que, portanto, o plano que eles arranjam, este conselho de guerra com o rei, é: vamos deixá-lo invadir Lisboa, nós vamos invadir Sevilha. Pronto, claro. Depois, é claro, como todos nós, arranjam as melhores desculpas para não terem que ir para a batalha. Porque Sevilha é muito melhor, porque ele vai se distrair e não sei o quê.
ninguém queria ir para a batalha, né? Porque já se tinha a ideia de que o exército era muito superior. Aqui o Novas Pereira mostra um pouco, um bocado a fibra dele, que era um bocado complicada às vezes. Ele, a certa altura, quando percebe que não vai convencer ninguém, avisa ao rei que, muito bem, eles que invadem Sevilha, mas ele vai enfrentar o rei de Castelo. Na manhã seguinte houve as 2 missas e vai-se embora com o exército dele. Que nesta altura já era 1/3. Pronto, e vai-se embora e dirige-se para Tomar, que ficava a caminho para ir interceptar o rei de Castelo. Aqui há uma fase um bocado crítica, porque muitos dos inimigos do Conde estavam invejosos, né? Tentam dizer, estás a ver, ele é um insurreto, ele não te obedece, ele vai enfrentar o rei sozinho. Mas o Dom João reconhece que realmente ele tem razão. Por várias razões. Uma delas é que o próprio Dom João tinha prometido ao povo de Lisboa, que estava nesta altura a rezar pela vitória, que não deixaria mais nenhum cerco a Lisboa. Ou seja, que Lisboa já tinha sido cercada 2 vezes em 5 anos, e Dom João tinha feito a promessa ao povo de Lisboa que da próxima vez ele estaria no caminho. Portanto, havia aqui vários motivos. Do Novas Pereira tinha razão. E havia outra coisa, que não havia maneira, não havia volta a dar. Mais cedo ou mais tarde era necessário enfrentar o exército do rei de Castelo. Portanto, o rei Dom João I de Portugal manda uma mensageira ao Condestável dizer, olha, desculpa, tens razão, nós vamos para a batalha, volta só para Abrantes para acabarmos o nosso conselho. O Condestável responde, eu já não ando para trás, quiseres acompanha-me tu. Pronto, eu vou continuar. E realmente o Dom João apressa-se a acompanhar, porque ele realmente foi sozinho. Foi, quer dizer, depois, entretanto, mas ele ia. E a Batalha de Aljubarrota ocorre no dia 14 de agosto de 1335. 1385. As proporções... Geralmente o que acontece é que nós temos os cronistas de um lado fazem os números para um lado, não é? É como no futebol, não é? O árbitro rouba sempre aqui. Mas realmente nós também temos cronistas que não eram nem portugueses nem castelhanos, não é? Nomeadamente um francês que nem para mais estava do lado castelhano. E realmente, portanto, nós conseguimos saber que a proporção era realmente de 1 para 5. Seriam mais ou menos 6.000 contra 30.000. E no Novas Pereira aqui vou passar à frente, mas mostra o seu gênio militar. Faz uma estratégia que... Ele não esperou pelo resto do exército português? Não, esperou. Entretanto, o rei encontraram-se em Tomar. Na verdade, ele diz que ele não recua, o rei, se quiser, que o encontre em Tomar. E o rei vai ter a Tomar rapidamente e conseguem depois interceptar em Aljubarrota o rei de Castelo. Aqui um dado curioso que é o Condestável consegue convencer o exército inteiro a jejuar. O dia seguinte era o dia 15 de agosto, festa da Assunção, que era a maior festa até mariana da altura. A maior parte das catedrais de Portugal, se não quase todas, eram dedicadas a Nossa Senhora da Assunção. E o exército português realmente vai combater nesse dia em jejum. Aqui também há um episódio curioso, não é? Que a fama do Condestável aqui já era grande, não é? E há 2 tentativas de emissários do rei de Castelo de convencer. Uma delas até um dos irmãos, o Dom Diogo, que estava lá de castelhano, fala com o Condestável, tentar convencê-lo a abandonar a causa. Depois, tanto esse irmão, o Dom Diogo, como o Dom Pedro vão morrer do lado dos castelhanos. E isso era um grande desgosto do Novas Pereira, que depois da Batalha de Aljubarrota vai justamente procurar o corpo dos irmãos, né? Que estavam do outro lado do exército, do outro lado, né, da batalha, para lhes dar um enterro. Uma parte havia uma facção portuguesa que não só era neutra, mas lutava mesmo. Não, a maior parte da facção portuguesa, pelo menos os nobres, os principais nobres, estavam lá dos castelhanos. A lutar mesmo. A lutar. Entre eles, os 2 irmãos, o irmão mais velho, né, e o Dom Diogo, com quem tinha sido também um companheiro de armas do Novas Pereira. Era ao mesmo tempo uma guerra civil. Não, era. Eu também estou aqui a passar muito... aqueles 2 episódios do Bispo e da Abadesa para mostrar que era uma guerra em todos os sentidos. Quer dizer... Depois, à medida que o tempo ia avançando, cada vez os portugueses iam mais decidindo, né, para a causa do Dom João I. Mas sim, quer dizer, era uma guerra civil. Mas em termos populares nem tanto, não é? Em termos populares, não. A maior parte da população ficou do lado do mestre Davis. E do clero também. A nobreza é sempre a questão do ter muito a perder, não é? Curiosamente, como? Os primogénitos, principalmente.
Pronto, aqui há uma grande vitória e onde, pronto, mas realmente o Condestable aqui mostra uma grande, ele está na linha da frente, quer dizer, onde o combate é mais, o combate é muito rápido, ele dura pouco tempo, mas morre muita gente. Na linha da frente há o Condestable sempre com o seu estandarte, né, como eu já descrevi, com a cruz. Onde estava o estandarte, depois manda construir a capela de São Jorge. E depois, aqui também conto já mais um detalhe, né, que é importante, quando se lê as crónicas da vida de Novas Pereira, há uma coisa que é constante. Ele está sempre a fazer romarias à Igreja de Nossa Senhora. Antes da batalha, depois da batalha, por ter um dia livre, porque é preciso patrulhar a zona, já que vai patrulhar. Quando estava, tinha uma devoção a Nossa Senhora, quer dizer, enorme. E dedicava-lhe sempre, agradecia-lhe sempre as vitórias. As vitórias eram de Nossa Senhora, não eram dele. E era mais que habitual, quer dizer, era constante nele esta ideia, por exemplo, de fazer romarias descalço, onde quer que estivesse, às igrejas de Nossa Senhora. Portanto, quando acaba a batalha, ele vai fazer outra romaria, à igreja de Nossa Senhora em Orém, mas depois decide-se a fazer uma coisa que ainda não tinha tentado, que é invadir Castela com um grande exército. Só fazer um parênteses rápido sobre Nossa Senhora, sobre a devoção dele. Recentemente até um rapaz no Brasil fez um comentário dentro de um podcast que São Nuno teria com o seu cavalo passado pela cova da Iria e o cavalo teria se ajoelhado na cova da Iria. Eu vi isso hoje que o Salvador me mandou. Então, aqui para ter uma história, há uma certa ligação que o Condestable, pelo menos que eu saiba, nestas crónicas que eu li, em relação à cova de Iria e a Fátima. Pronto. Essa em particular eu não consigo encontrar quais é que seriam. Sei que o Dom Duarte, por exemplo, o representante da Casa de Bergança, fala disso, mas não vi quais é que eram. Não sei onde é que ele se fundamenta. Há uma ligação porque mesmo nas crónicas da época, portanto, isto muito antes de Fátima, ninguém adivinhava, já há a história de um milagre, de uma profecia, isso está na época, né? Quando estava, antes de entrar para a guerra, quer dizer, quando ele ainda estava em Santarém, e estava a acontecer em Lisboa esta revolta que ia dar a guerra, né? E ele, antes de juntar, ele tem a espada dele é defeituosa, né? E ele encontra, e é o que está lá descrito, perto de uma igreja de Santa Iria, nas redondezas de Santarém, portanto, pode ser a cova de Santa Iria, encontra um alfageme, um homem que afia espadas, e pede-lhe para arranjar a espada dele. E o homem arranja a espada e depois o Novas Pereira vê que não tem dinheiro com que pagar. E o homem responde, não tem mal que tu um dia serás conde de Orém, que é aquilo na zona de Orém, é aí que me poderás pagar. Pronto, isto portanto, pelo menos esta ligação existe com aquela zona. E também uma coisa que a batalha, mesmo entre Aljubarrota e Tomar, realmente o meio é exatamente Fátima. Portanto, Aljubarrota e Fátima também tem ali, o Novas Pereira realmente esteve ali, também nessa altura. Aljubarrota é distrito de Leiria, não é? Creio que sim. A Leiria. É a partilha. É uma aldeia, não é? Olha, eu nunca fui a Aljubarrota, na verdade. Tem lá um centro de interpretação, gostaria de lá ir. Mas vou ver onde, portanto, as tropas vêm de Tomar, né, para Aljubarrota, cruzam por Fátima. E terá sido aí esse episódio. Eu, se não conheço este episódio, porque é relatado na época da história da profecia e da espada de Novas Pereira, pronto, de um alfageme da zona de Iria, perto de Santarém. Portanto, também enquadra-se no que poderia ser a cova de Iria. Pronto, mas esta devoção à Nossa Senhora do Condestável, aliás, ele depois vai construir igrejas a Nossa Senhora por todo lado. Nós também, nesta altura já, né, quer dizer, e à medida que a guerra vai continuando, o Condestável vai recebendo cada vez mais terras. Então ele chega a ser, sem exagero, eu não decorei nem escrevi, porque também era um bocado seca, mas estar a dizer as terras todas que ele tinha, uma coisa não... Era metade do país, ele tinha metade do país. O rei vai doando, a vitória após vitória, vai doando territórios e o Condestável vai ter metade do reino. Das terras e das vilas vão ser dele. E ele realmente, tudo o que tinha, mandava construir igrejas de Nossa Senhora. Então era uma grande devoção. Mas depois, Aljubarrota, aqui é uma batalha também importante, porque até pode ser um bocadinho escandalosa se pensarmos que aqui já não é o Condestável a defender-se, ele mesmo a invadir Castela. O rei Dom João vai para o norte, onde depois vai correr mal e tem que ir outra vez a Condestável a resolver os problemas, mas ele, entretanto, avança por Castela e até aqui consegue ser original. Antes de entrar,
mandam os mensageiros à frente a avisar que vai atacar e a pedir, por favor, aos castelhanos que se juntem todos, que assim a coisa resolve mais rápido. Não é? E é mesmo assim. Eles que juntem todos, porque ele não está também para dar aí a conquistar um a um. Pronto, e vão os mensageiros. E ele entra pela zona de Elvas, Badajoz. Curiosamente, os castelhanos demoram um tempo até lhe dar guerra. Até que, a certa altura, finalmente, aparece um mensageiro de Castela com vários paus, né, varas. E cada vara era de um senhor. O mestre de Calatrava desafia do Nova Espreira para uma batalha por te invadir Castelo. O mestre de Santiago, o mestre de Calatrava, enfim, era o Conde Nobliela. Eram vários, realmente eram. E era a ideia de Nova Espreira, quer dizer, era desmoralizar o que sobrava do núcleo de nobreza de Castelo. Ele estava a explorar o sucesso aos Barrote. E tinha razão, porque mesmo com esta vitória que vai surgir, vai demorar 20 anos a acabar a guerra. Portanto, realmente, quando estava aqui, teve a previdência de perceber que não chegava aos Barrotes. Era preciso. Portanto, a guerra só acabaria porque os castelhanos iam ser teimosos. E aproveitar aquelas baixas todas. E aproveitar aquelas baixas todas e que eles estavam desmoralizados. E, portanto, o Condestado agradece, né? É engraçado também a resposta que ele deu a todos. Agradeço muito ao meu amigo Mestre Alcântara por este desafio. Fico-lhe muito agradecido, espero encontrá-lo em breve na segunda-feira. Ele diz que fosse na segunda-feira, depois recebe Nobel, eu também, na segunda-feira, temos um encontro marcado, não sei o quê. E responde a todos. E ele realmente era assim, quer dizer, o Condestável tinha uma vantagem, aquilo que eu descrevi, que era o comportamento do exército dele. As pessoas realmente, mesmo os castelhanos, admiravam-no. Porque ele era afável, toda a gente confiava na palavra dele. Era um homem que sempre cumpriu a palavra dele. As povoações castelhanas sabiam quando ele vinha que não ia haver pilhagens, que não iam levar não iam deixar ninguém a morrer à fome, que era uma coisa meio habitual nos exércitos, levavam tudo, queimavam o que não podiam levar. Pronto, que não. Pelo contrário, né? Há vários episódios em que o Nova Espreira vê e ele próprio alimenta as povoações castelhanas e até os soldados castelhanos quando são capturados. Pronto. Também há o episódio, não sei se é nesta altura ou é noutra invasão que ele faz de castelo, de incursão pequena, em que está a haver um casamento, né? Os dois castelhanos um castelhano e uma castelhana estão a casar e pedem pela padrinhar a boda. Né? Pronto. Realmente ele tinha... e é mesmo, porque se pensarmos depois, o Condestado, quando vai morrer, vai ser enterrado numa campa rasa, que ele assim o quis, e o túmulo que se vai construir depois, que até tem um epitáfio bonito que eu depois posso ler, é construído por uma rainha de Castela. Portanto, tinha uma grande devoção ao Condestado. Filha dos reis. Portanto, realmente, ele consegue sempre... Ele é um homem que vai ter a inveja de muitos, mas a admiração de mais ainda, não é? E mesmo entre os castelhanos. E, portanto, com esta afabilidade toda, ele aceita o convite, está muito agradecido, que era o que ele queria, e ainda bem que eles estão todos disponíveis para a batalha. Esta batalha foi das mais difíceis, aqui o Condestado está, porque aí os castelhanos estavam a defender, escolheram uma boa zona, metiam por uma colina, e o Condestável aqui numa batalha também com uma grande expressão de forças, aqui ele sente mais dificuldades. Aqui realmente a certa altura, porque era preciso subir uma colina, havia um rio, os portugueses, as tropas portuguesas estavam a sofrer uma chuva de virotes e setas e pedras, e as forças de trás encravam no rio, não conseguem avançar, há uma separação, virotes acho que eram... Ora, eu vi essa palavra várias vezes, suponho que até era aquilo que se usava nas vestas, creio eu, não é? Às vezes eu troco as palavras. Aí o Condestável, quer dizer, nessa batalha ele até é ferido, mas ele é visto várias vezes entre a trás e a frente, né? Os de trás para avançar, os da frente para não recuar. E quando mesmo assim parece que a batalha está perdida, ele desaparece. E aí o Rui Gonçalves, um dos principais homens de armas dele, um homem de confiança, vai encontrá-lo a rezar de joelhos durante a batalha e quando nós estamos a perder a batalha, e ele espera que ainda estou a rezar. Entretanto já são para aí 3, né? A pedir. E ele quando acaba de rezar diz, vamos tomar aquela bandeira lá em cima. E faz uma investida, tudo vai atrás e realmente venceram a batalha. Isto os relatos, né, de quem esteve na batalha. Pronto. Este homem fez estas coisas e fez muitas delas. Pronto. Só queria ver se não me esquecia aqui de falar tanto de batalhas, também falar um pouco... não, mas pronto, depois também está a 45 minutos.
Portanto, aqui já vimos que o Condestable vai ser um homem, a certa altura, quer dizer, pouco depois destes acontecimentos, é o homem mais rico do país, um dos homens mais ricos da Europa. Ele fica viúvo muito novo, em 87 morre a mulher, Dona Leonor. Ele tinha 27 anos. Agora já não há o pai para obrigar a casar. E por mais que o rei, até por uma questão de interesses políticos, né, que ele fizesse um casamento, uniões de casas, ele recusa-se, não vai casar mais. E começa a distribuir as terras dele. Portanto, isto é um dos traços também impressionantes, é que o desprendimento que ele tem constante de tudo o que é riquezas, que não lhe faltava. Portanto, e nesta altura ele começa, pouco depois de Valverde, a distribuir as coisas que ele tinha recebido pelos companheiros de armas, muito para os pobres, vendo muita coisa para os pobres, mas outras coisas, por uma questão de justiça, começa a distribuir pelos soldados que o acompanharam durante as batalhas. E aqui criou um problema, que há aqui uns personagens importantes, não é? Uns intriguistas, começam a falar ao rei que ele está, no fundo, a criar, não é? Quer dizer, uma nova vassalagem entre ele. Pronto. E o rei pede-lhe, segue estes conselhos e pede ao Condestable para que ele retire as doações. Pronto, aqui, mais uma vez, o Condestable mostra que ele não é de se ficar. Não é? E é um homem de honra e diz, não, o que eu dei está dado, não retiro nada, até porque é alimentar a justiça. São homens que verteram sangue por ti, tal como eu, e eles merecem estas recompensas, tu me deste a mim, eu posso distribuí-las por eles. A coisa fica um bocado a dizer. Quando estava a responder, é uma coisa engraçada que ele muitas vezes respondia ao rei, eram muito amigos, mas ele respondia. Até há um episódio que eu acho graça, que numas campanhas que o rei do Portugal faz no norte e está a correr mal, e lá vem o Condestable a correr, resolver, e depois, isto é no cerco de uma cidade castelhana, e o Condestable explica ao rei que não é boa ideia, o rei insiste que é boa ideia, e o cerco começa a correr mal. E o rei, muito zangado, junta outra vez o conselho do rei Dom João, que era um grande rei, e um grande voto de Nossa Senhora também. Mas ele queixa-se. Onde é que estão os cavaleiros da tábua redonda que eu tenho visto nos últimos anos? E eu, quando estava à frente, toda a gente responde, os cavaleiros estão cá, só nos falta o rei Artur. E ele tinha esta. E neste episódio, as doações, ele vai-se mesmo zangar com o rei. É o grande zanga porque ele pondera e toma a iniciativa de ir embora de Portugal, de abandonar o país. O rei, pois, enfim, há gente com bom senso entre os dois, que o Condestable tinha muito, não é? Mas há gente que depois tenta apaziguar as coisas e faz um compromisso de que todos os beneficiados das doações do Condestable depois prestam vassalagem direta ao rei e, portanto, não há problema nenhum. E as coisas ficam resolvidas e o Condestable continua em Portugal até porque continua a necessitar, até porque nessa mesma altura há uma nova invasão de Castela. Portanto, este período de guerra com Castela vai durar até 1411. E aí é mesmo teimosia, né? O rei de Castela, o tal Dom João de Castela, é ridículo, quer dizer, até o ano 90, a certa altura já tem um plano de abdicar da coroa de Castela e ir só com a portuguesa, porque se for só de Portugal, se calhar os portugueses já o aceitam. Morreu até o ano seguinte, depois de fazer esta tentativa. Depois o filho dele, o Dom Henrique, também não larga. A certa altura é necessário que morram os reis todos, só sobra uma rainha regente na altura, e finalmente se faz um acordo de paz em 1411. Portanto, neste período todo, o Condestable é este cavaleiro, com estes e maiores feitos, quer dizer, sempre com esta nobreza e santidade, mas não para realmente. É um constante esforço de garantir que as fronteiras portuguesas estão asseguradas. Em 1415, quando já acabou a guerra com a Espanha, ele ainda participa numa última expedição militar, que é muito relevante historicamente, que é a conquista de Ceuta. O início da expansão, onde também tem um papel importante. Aí já está um bocado velho, mas o rei, e já na altura os infantes, né? Do infante Dom Henrique, por exemplo, que está ali, Dom Duarte, Dom Pedro, quer dizer, ninguém nessa altura vai para a guerra sem o Condestable, vão falar com ele, até tão receosos, né? Os cronistas da época dizem que estavam receosos que ele não viesse, porque estava velho, porque se calhar já, na verdade na altura já tinha uma vida praticamente de oração, já estava a planear ir para o convento do Carmo. Mas o Novas Pereira, pelo contrário, é o primeiro a dizer que não. Ele tinha passado a vida toda, sem qualquer gosto, a combater cristãos, porque foi necessário. Para ele foi... Pronto,
ficou muito contente de poder cumprir esta missão de conquistar a Ceuta aos muçulmanos. Participa nessa batalha, onde na verdade é uma grande ajuda. E pronto, pouco depois, entretanto, já morreu a filha, morreu a mãe, morreu na verdade toda a gente. E o Condestável começa a planear aquilo que se calhar ele queria há muito tempo, mas não podia, porque quer ir para um convento. Ele era muito devoto de Nossa Senhora e era muito próximo de um convento de Nossa Senhora do Carmo em Moura, no Alentejo, onde ele passava muitas vezes. Ele, depois da Batalha de Valverde, tinha prometido construir um convento em Lisboa do Carmo, que ainda hoje existe, que são as ruínas do convento do Carmo. Dá para visitar perto do Rossio. E em 1421, 22, já vive lá. E em 23, finalmente, entra para a Ordem do Carmo como no cargo mais baixo, que era um Frei do Nato. O plano do Condestável nem era ficar em Lisboa, inicialmente, na verdade. Ele queria ter ido embora, portanto, para um sítio completamente desconhecido, como uma ermita, mas os reis insistem que não, necessitam que ele esteja presente em Lisboa. E o Condestável, além disso, queria viver a pedir esmola, e o rei também e os filhos do rei não permitem. Portanto, faz-se ali um acordo. Ele também sabia ser obediente, como já vimos, mas fica como religioso da mais baixa condição, Frei Nuno de Santa Maria, fica com este nome, e uma parte a distribuir esmola aos pobres. Até curioso que ele até aproveita o caldeirão que usava nos exércitos para fazer a comida para os soldados, aproveita para dar a sopa aos pobres, e passa os últimos 8 anos de vida, até 1431, nesta vida de simplicidade, a cumprir tanto ou mais de qualquer outro frade, né, os deveres da vida religiosa. E em 1431, né, ele está para morrer. O rei e os infantes vêm visitá-lo. E ele pede, está com uma cruz na mão, como era habitual os cristãos morrer, com uma cruz na mão, pede para lerem a Paixão de São João. E é curioso, diz o cronista, né, que quando chega à parte do Mater ecce filius tu, mãe, és aí o teu filho, que ele traz expirado. Morre quando estava tinha 71 anos, em 1471. A fama de santidade é imediata. Já havia fama de santidade, mas então na altura vem gente de todo o país, vem gente de Castela para ver o corpo, a tocar com as medalhas. Portanto, nasce logo com uma fama de santidade imensa. O rei, no entanto, faz questão que haja cerimónias fúnebres dignas, quer dizer, o maior dos príncipes. E começa logo um processo de canonização. O Dom Duarte Infante, se calhar rei, porque foi 10 anos depois, se calhar já é rei, já começa as conversas com a Santa Sé para canonizar, já com o relato de 211 milagres. E realmente vai demorar muito tempo a canonização do Condestável, mas desde essa época há um culto. Pronto. Há um culto imediato entre o povo e entre os religiosos. Os carmelitas colocam logo o Santo Condestável no seu breviário, na sua liturgia. E desde então, os portugueses, principalmente, terão o Condestável como santo, até que finalmente é oficializado há pouco tempo atrás, pelo Bento XVI, em 2009. Teremos esquecido muitas coisas, mas foi um bocadinho mais. Mas lá está. Agora, se alguma coisa vos interessar, perguntar, ou falar, ou comentar, pronto. Era isto. Uma das coisas que salta logo à vista é como os portugueses são pouco orgulhosos de si próprios e pouco defensores da sua cultura. Porque uma história destas, não há filmes e mais filmes, não é? Como os ingleses e os americanos têm o Braveheart e estes e aqueles. Nós não fazemos filmes sobre estas histórias, é impressionante, não é? É verdade. Não, é impressionante. É impressionante. Ele está enterrado aonde? Está em Lisboa. Ele foi enterrado no Convento do Carmo, em Campo Arraso. Posso ler o epitáfio que tinha lá no túmulo? Sim. Na verdade, quer dizer, o túmulo depois foi construído depois, lá está, por uma tal rainha de Castela que pagou, porque inicialmente por vontade dele não havia, não é? Como frade que era e morreu, não havia uma única
Mas era este o que estava escrito no túmulo que depois, portanto, em 1755, aquele terremoto de Lisboa, e este convento do Carmo em Lisboa, onde ele ficou enterrado e onde viveu os últimos anos, ruiu. Ainda hoje existem as ruínas, as próprias ruínas são muito bonitas, vale a pena Pegou visitá-las. fogo, né? Não sei se foi do fogo ou se foi com o terremoto ou com... O elevador da Baixa, não É. Aquela- Então, pegou fogo durante a missa. Não sei, foi durante o terremoto. Houve o Sim, terremoto. sim, mas o relato lá é Ah, é? que, Ah, eu não sabia. Como é que foi? que no terremoto incendiou por causa das velas, pegou fogo. Ah. Eu acho que as pessoas que estavam até na celebração Foi, foi durante uma missa. Sim. Pronto, olha, isso eu não sabia. Foi durante uma missa. De qualquer das formas, conseguiram encontrar depois os restos mortais, não é? Os restos do túmulo. E hoje em dia passou por vários sítios, hoje em dia estão na igreja do Condestável, em Lisboa. Que igreja? Do Condestável. Contestado. Na zona, em Campo de Ourique. Campo de... Mandada a construir pelo Sr. Presidente do Conselho, António de Salazar. Agora. Então, mas dizia assim o túmulo, é engraçado. Aqui repousa aquele Nuno, Condestável, fundador da Casa de Bragança. Até isto também é uma curiosidade que vamos falar, não é? Da casa. General exímio, depois monge bem-aventurado, o qual, sendo vivo, desejou tanto o reino do céu que mereceu, depois da sua morte, viver internamente com os santos, pois, após numerosos troféus, desprezou as pompas e o mundo, e fazendo-se humilde de príncipe que era, fundou, ordenou e dotou este templo. Pronto, e acaba por ser um bocado... O que eu tentei fazer foi um bocado explicar como é que o Condestável merece um epitáfio destes, não é? Que não é exagero. Claro. Não é? Olha, uma primeira pergunta. Como é que tu explicas a demora na canonização? Qual é a tua interpretação? Olha, li um pouco sobre isto, porque também era uma coisa que também nunca tinha percebido bem, mas também não sei se consigo dar as respostas todas. Uma explicação fácil e verdadeira é que os castelhanos têm... É que depois, pouco tempo depois, Castela vira a Espanha, não é? E pouco tempo depois, a Espanha vira o Império dos Habsburgos. Pronto. E havia muita influência, não é? Quer dizer, desse lado espanhol e Habsburgo, junto do Vaticano. Portanto, e uma das razões é esta, não é? Houve uma primeira tentativa com o rei Dom Duarte, a ferida ainda estava muito aberta, portanto, aí também terá havido... E, na verdade, também os papas, se calhar, na altura não estavam... Estávamos a começar a Renascença e, se calhar, também não... Havia outros nacionalismos que eles estavam mais preocupados. Mas sabemos que depois houve uma segunda tentativa de canonização, pouco depois do descendente do Nova Espera, o Duque de Bragança, reinstaurar a independência de Portugal. Aí, novamente, sabe-se que houve uma campanha dos espanhóis para que não houvesse... não seguisse em frente. Pois a tentativa que se faz depois é no final do século XIX e início do século XX e ocorre a beatificação pelo Papa Bento XV em 1918. Em 1940, o Papa Pio XII aceita canonizar o Condestável, só que aí o Presidente do Conselho, mais uma vez, ele queria que fosse uma coisa com pompa, o Papa queria aprovar a canonização por decreto. E o Salazar queria que não, que houvesse uma cerimónia, pronto, então não houve nada. Portanto, não sei. Se pensarmos bem, quer dizer, a coisa não é assim tão estranha se pensarmos em Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc morreu, é curioso, morreu no mesmo ano quando estava, 1431. Uma herói nacionalista, entre aspas, mas do lado francês. E ela também foi canonizada em 1920, ou assim. Também, estes processos às vezes também, por serem um bocado incomuns também, nestas vidas de santos, não é? Há uma razão, são mais difíceis de... Demorou algum tempo. E a data de morte dele? É 1º de Abril ou não? Como? 1º de Abril? Morreu, em que dia que morreu? Terá morrido em 1 de Abril, domingo de Páscoa. E sabemos isto porquê? Porque na verdade há várias fontes, mas porque realmente os carmelitas, que eu disse, rapidamente colocam a vida, o Condestável no seu breviário e na missa, celebram o dia dele no dia 1 de Abril, desde essa época. Portanto, podemos estar certos que terá morrido no dia 1 de Abril, domingo de Páscoa. Não é? Eles podiam pôr alguém no breviário sem ter sido declarado pelo Vaticano. Olha, não sei bem, mas também uma coisa é certa. Não havia o controle da igreja que hoje em dia há, não é? Hoje em dia as coisas são muito centralizadas. Eu não sei bem como é que funciona, mas não me surpreende.
Até porque realmente o homem tinha fama de santidade, quer dizer, e até hoje Não, alguém que dá a resposta para o rei, né? Eu estou indo para lá, se quiser, se eu me controlar. Assim, é no mínimo de muito respeito. O rei foi atrás, né? Que o rei podia dizer, não, manda prender esse cara. Não, ele foi atrás e falou, não, vamos lá. Ele era amigo do rei, não era? não, muito amigos, eles sempre foram. Ele tinha esta capacidade, ou melhor, esta incapacidade de ser falso, né? Portanto, ele quando tinha uma coisa a dizer ao rei dizia. Pronto. E às vezes o rei não achava muita graça, mas depois a coisa resolvia-se. O rei chorou muito, né? quando estava, lá está, quando foram conquistar Ceuta, o rei era o primeiro a dizer, eu vou, mas o condestável tem de vir. Né? Há alguém que vai buscar. E até convence os filhos, em lá convencê-lo para garantir que ele vai. Portanto, agora, quando está, é umas coisas também que impressiona, que ele é um homem político, num certo sentido, né? Não só militar, mas é um senhor, quer dizer, é dono, e no entanto é de um desprendimento, é aquilo que eu descrevi, um homem que estava junto, quer dizer, era visto constantemente descalço a visitar a igreja de Nossa Senhora, toda a gente o via assim, não, ia à missa 2, 3 vezes por dia, todos os dias, que não, e isto não foi ele no fim, foi ele a vida toda. E que nunca ninguém, quer dizer, pôde apontar, num período tão difícil como é a guerra, quer dizer, falhas morais, de honra, não é? No condestável. De tal forma que acontecia muitas vezes, parecia, quando estava naquela zona do Alentejo, quando ele passava por aí, ou mesmo pequenas incursões, não é? Em Espanha, em Castela, parecia que vinha um exército, e depois eram só soldados castelhanos, só queriam vê-lo. Só queriam vê-lo para o admirar. E isto era muito. É uma santidade que nem sequer foi disputada, não é? Quer dizer, era reconhecida por todos aqueles que conviveram com ele. Impactante, né? É muito impactante. Vou fazer uma pergunta, já peço desculpa ter chegado atrasado, deve ter falado nisso. A ascendência dele, o que é que ele faz, o que é que se sabe, não é? Que o faz ser assim, não é? O que é que se, era filho de algum religioso? Ou Ele era filho bastardo de um religioso, do prior do hospital. Um homem bom, hein? Mas, pelo menos segundo as crónicas, mas sim. E depois era neto de um bispo, de Braga, Dom Rui Pereira. O que é que o fez ser assim? Geralmente os santos é sempre a mesma resposta, não é? Graças a Deus. Terá sido isso. Mas essa criação também já vem ajudar, não é? Tem essa ascendência religiosa, então. Sim, pois há o contexto, há a ascendência religiosa, quer dizer, há este contexto da Idade Média em que ainda havia o ideal de cavalaria, não é? Esta ideia dos homens, muitas vezes aos 12 anos, os rapazes, perante um bispo, jurar proteger os indefesos. Estes ideais eram os ideais da época. Hoje em dia, se calhar, há outros, mas os jovens era normal crescerem com estas ideias. O condestável tem, como os santos todos, na verdade, o que ele tem de curioso é que o ideal cumpre-se nele. Mas o ideal havia por todo lado. Ele simplesmente, nele, né, Deus cumpriu esse ideal de cavaleiro. Mas havia, não foi ele que se lembrou, olha, vou ser assim. Né? Era o ideal para toda a gente. Ele simplesmente foi. Engraçado que se formos a ver a vida tipo Santo Inácio de Loyola e outros, não é? São fazias franciscos que interessaram-se pelo mundo da guerra, mas para conquistar as glórias do mundo, não é? Ou seja, eles sonhavam ser muitas honras, sonhavam encontrar uma bela dama, não é? Através dos seus feitos de cavalaria. Santo quando estava, não. Quer dizer, queria o mundo da guerra, mas para servir a Deus. Ele, na verdade, quer dizer, até é difícil perceber se ele queria a guerra. O que acontece, ele já nasce num período em que Portugal está em guerra. Ele tem 13 anos e pedem-lhe para espiar tropas castelhanas. Portanto, há uma pergunta que nós podemos fazer, que é, se não houvesse isto, ele teria ido logo para um convento? Nós podemos colocar esta questão, porque ele desde dessa época que mostra o fervor religioso de sempre. Agora, o que é facto é que ele em 83, quando começa a Guerra Aberta, ele tem 23 anos. Então, ele não conheceu o condestável, cresce logo com esta necessidade que é Portugal vai existir ou não. E o condestável está convencido, como muitos portugueses, que têm a coragem de reconhecer, claro, todos, né? Mas
Ele tem a coragem de seguir esta ideia que estava entranhada desde o início em Portugal, que é, quer dizer, que Portugal existia por mandato divino. E que, portanto, e que havia, e outra coisa, é a terra de Santa Maria, por isso é que todos os cristãos recorrem a Nossa Senhora, mas Portugal, a Portugalidade, ou seja, a causa nacional de Portugal e Nossa Senhora é constante, desde o Dom Afonso Henriques, a esta época ao Dom João e ao Nuno Alves Pereira. Se passarmos agora à frente a outra crise que vem, quando Portugal perde a independência, finalmente para os espanhóis, para os Habsburgos, como é que vai ressurgir a causa? Ressurge com um Duque de Bragança, Dom João IV. Esta Casa de Bragança é fundada pela única filha, o Nuno Alves Pereira, uma filha única, né? Dona Beatriz, casa com um filho de Dom João e fundam a Casa de Bragança. E esse rei, Dom João IV, quando volta a instaurar a independência de Portugal, após 60 anos de domínio espanhol, o que é que ele faz? Vai à imagem de Vila Viçosa, a Nossa Senhora da Conceição, curiosamente, estas coincidências, uma igreja mandada a construir pelo Nuno Alves Pereira, uma imagem que o Nuno Alves Pereira encomendou de Inglaterra e coloca a coroa de Portugal. E assim se voltou a restaurar. E os portugueses, eu então quando estava no Adulto, estava convencido disto, que a terra era em primeiro lugar de Santa Maria. Eles estavam convencidos disto. Eu passei-me esta parte à frente, mas os cursos que ele faz é neste sentido. É preciso defender a terra de Santa Maria. O que é que também é bonito pensar é que o que é que vem a seguir? Portugal garante a independência nesta altura. E também é interessante, eu não falei disso, né? Havia a Guerra dos 100 Anos, falei um pouco disto, né? Mas realmente os outros reinos, Inglaterra, França, quer dizer, mesmo Castela, né? Castela tinha juntado a Leão, ainda se ia juntar a Aragão, depois tinha terrenos em si, quer dizer, Portugal, a identidade está formada já há muito tempo. É aquele retângulo. E é aquela família. Né? Não há aqueles saltos dinásticos constantes. Os reis de Castela, que nós estamos aqui a falar, quer dizer, era uma nova dinastia recente. Tinham morto, enfim, os franceses e os ingleses. Nem dava para perceber quem era francês ou quem era inglês. Os reis de Inglaterra falavam francês. Pronto, também estou aqui a simplificar um pouco as coisas, mas é um bocado isto. O rei de Inglaterra tinha metade da França. Pronto, e essa altura teve quase toda. Os franceses de Paris oferecem Paris ao rei de Inglaterra. Portugal, nesta altura, já não há dúvidas. Os portugueses sabem que Portugal não é para se juntar a mais ninguém. E se não fosse o Condestável e o rei Dom João, teria acabado o reino português, teria aguentado 200 anos, mas que era o processo normal das coisas. Né? Leão juntou-se a Castelo, depois vem Aragão, depois vem Navarra, Portugal era mais um. Bom. Mas não, e o que é que vai acontecer a seguir? E começa em 1415, conquista de Ceuta. Portugal vai dar início, vai ser pioneiro, não é? Da grande evangelização global. Pronto. Uma coisa que não tinha sido feita realmente, e Portugal vai ser o pioneiro. Portugal independente, em 1415, ainda o Condestável é vivo e participa nessa conquista, em Ceuta, começa a evangelização do mundo. Do Brasil, das Áfricas, dos Orientes. Portanto, a história mostra que realmente Nossa Senhora queria que Portugal tinha missões a cumprir. É o que o Salvador falou, né? É impressionante como se fez um filme épico sobre essa história, mas há tantas histórias, assim, né, que eu descubro sempre aqui em Portugal, as histórias, mesmo das batalhas, pega a Batalha de Dil, né? A Batalha de Dil é uma coisa impressionante, né? Quando falou assim, olha, você matou meu filho, eu vou aí, o cara vai com, sei lá, 15 navios, 16 navios. O Dom Francisco de Almeida. Dom Francisco. E faz a lenha lá, os caras com 70 navios. Não. Ele falou assim, eu vou aí, se preparem, porque vocês vão pagar. Não, é impressionante como assim, por que isso também não virou um filme, não é? Assim, fala-se tanto, essa indústria do cinema está nas mãos erradas. Esta história é impressionante que vimos hoje, mas o que segue ainda é mais. Mas era preciso que houvesse isto. Os descobrimentos que se vão seguir é uma coisa que, quer dizer, não tem paralelo. É aquilo que estava a dizer há bocadinho,
Maria, pronto, foi um bocadinho em reação à versão em Santa Maria, mas não sabemos até que ponto, e provavelmente no céu, se calhar um dia, se lá chegarmos, vamos saber, se calhar também a aparição de Fátima foi em resposta a esta devoção toda, não é? Ou seja, não só causa, não é? Da Sim, glória de mas Portugal, também... mas foi honrar a devoção de Portugal a Nossa Pois. Senhora como a aparição das nossas terras, não é? É curioso, não é? Que falámos aqui, exato, mas é que se falou, estivemos agora a falar da missão portuguesa, não é? Que acontece depois deste período do Condestado. Mas nós em Fátima tivemos uma confirmação de que ainda existe essa missão portuguesa. Quando fala da crise da Igreja, não é? Nossa Senhora de Fátima e daquelas visões, e diz que, no entanto, em Portugal se conservará o dogma e que o meu coração triunfará. Portanto, em Fátima, quer dizer, é uma espécie de uma renovação de que esta missão portuguesa, e quando digo portuguesa, quer dizer, pode ser Portugalidade, não é? O Brasil não é diferente neste sentido. Se calhar hoje em dia até desempenham melhor esta missão do que os portugueses, mas que não acabou. E esta gente estava convencida na altura. Como, na verdade, Dom Afonso Henriques também, quer dizer, conquista-se Lisboa. A primeira coisa que se faz é uma missa de ação de graças a Nossa Senhora da Conceição. Depois será a Rainha de Portugal. Primeiro ato português nas terras do Brasil, uma missa. É uma missa. Era que eles faziam. E os índios, a primeira coisa que eles se entreolham, né? E um deles põe pro outro. Eles não sabem o que está a acontecer. Mas, Não, mas conta-se que um índio foi levantar e o pajé manda ele porque era alguma coisa divina. é. O pajé, que era o líder, né? Não, e é interessante que você vai ver que a princesa Isabel, ela vai dar continuidade a isso, que ela diz, se a coroa não será nossa, e ela de alguma forma, ela também abre mão de querer uma batalha, de ter sangue, e ela diz, se não vai ser, também a coroa também não vai ser minha, vai ser de Nossa Senhora. Então ela que cuide do Brasil. E ela também vai entregar a coroa a Nossa Senhora Aparecida, que é a Nossa Senhora da Conceição. Porque Nossa Senhora Aparecida, quando aparece, é achada no Rio, ela é achada quebrada, né? Ela é achada, eles montam, é a Nossa Senhora da Conceição. E ela é negra justamente pelo barro, pelo tempo que ela fica submersa. Né? Ela passou a ter aquele mito dela ser negra, né? Enfim, ela ganha o manto do Brasil, mas ela é Nossa Senhora da Conceição. E a coroa que tem lá fazem a coroa para a princesa Isabel. Então ela tem a coroa dela, né? Como é que seria a coroa dela se ela, enfim, fosse rainha? E ela manda fazer uma réplica da coroa dela em miniatura e ela vai Aparecida e entrega essa coroa a Nossa Senhora. Ela diga, se não for minha, será tua. Cuida do Brasil. Então você vê que o plano real acontece lá e acontece aqui. E isso é interessante, porque o Centro Dom Bosco, e não só o Centro Dom Bosco, mas vários intelectuais no Brasil, vêm fazer isso, né? Dizer o seguinte, Brasil não é Brasil, Brasil é a extensão de Portugal. A gente tem que ver que é uma terra única. Sabe o próprio Guilherme Oi? O vídeo que o Guilherme mandou, chama-se Guilherme Freire, não é? É o Guilherme Freire. Ele mais para frente no vídeo também fala sobre isso. E vários vão falar, o padre Paulo Ricardo fala isso. Eu estava até assistindo uma aula dele que passou um pouco sobre isso. E o padre Paulo Ricardo fala um pouco sobre isso. Então, assim, hoje tem essa percepção, ou seja, a gente não estuda isso na escola, nos negaram essa informação. Ao contrário, na escola só falaram mal de Portugal. E na verdade, Só falaram mal de idiotizaram Portugal. os reis, É. banalizaram a figura de liderança de Dom João, né, que foi uma figura extremamente estratégica e passou a perna no Napoleão, ou seja, foi um grande estrategista. E para a gente na escola não acontece isso. Mas hoje vem um movimento de resgate das nossas origens e você vê que as pessoas estão estudando, talvez no submundo, né? No submundo, assim, de alguma forma, no resgate dessas origens. Enfim. É bom saber isso. Muito bom.
Acho que a história de Portugal realmente é muito inspiradora no sentido em que a história de Portugal tem 900 anos já de tudo, não é? Mas há um traço praticamente contínuo, não é? Há uma linha contínua ao longo da história, quer dizer, praticamente até aos dias de hoje, que é uma ideia de combate pela fé. Portugal nasce na ideia da reconquista. É preciso avançar até ao Algarve, expulsar os muçulmanos, quer dizer, acabam-se os muçulmanos. A Península Ibérica é novamente cristã, pelo menos do nosso lado. Os espanhóis também não queriam que nós entrássemos do deles. Nós chegámos ao Algarve. Ocorre esta crise de identidade. Reafirma-se a nossa identidade. Uma vez reafirmada, o que é que se retoma? O combate. Vamos para a África. Conquista de Ceuta, Tânger, Argila, descobrimentos, Brasil, toda a costa africana. Chegam-se ao Médio Oriente. Passado 60 anos, já o Japão está a ser evangelizado. E mantém-se. Depois há uma crise, Portugal perde a coroa, uma altura, quer dizer, em que mais uma vez a Europa está a guerra interna, não é? E nós ficámos dentro do Império dos Habsburgos, temos que participar desses combates internos contra franceses, holandeses, ingleses. Volta a surgir a independência, o que é que se faz? Recuperar as terras contra protestantes como os holandeses, manter o Brasil católico, garantir o Brasil, manter a presença portuguesa católica no Oriente tanto quanto possível. Até há 40 anos atrás. A questão do Norte de África foi muito prevalente, porque aquilo era cristão até 700, não é? 700 ou até mesmo antes, até o século VIII. E no século XVI, Dom João III e o próprio Dom Sebastião perde lá a vida e Portugal perde a independência. Era uma questão de honra. Infelizmente até à data não correu pelo melhor, mas era realmente ali um fincapé que Portugal tinha. Era um mundial de cruzada. Ponta de lança, não é? Ponta de lança, exatamente. Era um de cruzada e é curioso ver como os chamamentos, quer dizer, dos papas, tanto quanto eu conheço ao longo da história de cruzadas, ou nós respondíamos ou porque nós próprios já estávamos em alguma. Portugal é um país que praticamente se mantém, quer dizer, alheio a estas conquistas, combates dinásticos entre reinos cristãos. Durante a sua história. Podemos falar de um episódio ou outro, Afonso V faz uma invasão, a certa altura, mas se quiser, olhamos para este século XIV, o século XV, o século XVI, o século XVII, eram bem guerra entre eles. E Portugal, nesse período, estava evangelizado. É verdade, depois os espanhóis juntam-se e depois... É verdade, mas essas guerras europeias também eram uma guerra contra o mal, não é? Ou seja, não era só uma guerra de famílias novas que queriam... Tinhas imperadores católicos a invadir a Roma, quantas vezes? Até Habsburgos. Não, quer dizer, o que eu estou a dizer não é bem... Não, quer dizer... Tinhas... Muitas dessas guerras, século XVI, tinhas católicos e protestantes a lutar contra católicos, protestantes juntos. Quer dizer, aquilo, a certa altura... São interesses nacionais, é política, não é? Não estou a dizer que é tudo mal, não é? Mas há muito disso. E Portugal, nessa altura, está à margem de fazer combate e expansão de outros sítios, não está aí. E isso acho que aí pode distinguir muito. Eu acho interessante essa tua ideia, mas eu acho que essas lutas muitas vezes são políticas, mas no sentido do liberalismo contra a ortodoxia, não é? Portanto, não são lutas completamente alheias ao ideal cristão. Mais à frente. E, no fundo, tudo desemboca na Revolução Francesa e no que estamos a assistir hoje em dia. Mas isso já vinha desde atrás e esses interesses todos, alguns seriam geoestratégicos, mas muitos eram lutas do bem contra o mal, não é? Claro, mas muitas... há muita... Quais são os livros que você recomenda? Da vida do Condestado, eu acho que já há esta crónica da Alcoeba da época, crónica do Condestado. Crónica do Condestado. Mas, por exemplo, o livro já me dera Pinto, porque há vários, o Henrique Barrilar Ruas, o António Rodrigues. Mas se quiserem sim ler uma coisa da época, não é? Que eu li com o espírito da época, é a crónica do Condestado. Está em PDF na internet, foi assim público. Na internet.
os portugueses são incríveis, não é? Eu como, não sei se toda a gente sabe, eu por um acaso eu tenho um oitavo de sangue espanhol, o meu bisavô era espanhol, mas não tenho nacionalidade portuguesa, só tenho nacionalidade espanhola. Porque sou descendente pela linha paterna, pai, avô, bisavô, pronto, eram espanhóis e na altura Não tem o nome do grupo, não é? não era possível na altura ter a nacionalidade espanhola, agora já é, ter a dupla nacionalidade portuguesa e espanhola já é, mas pronto, eu ainda não fui ao CEF tratar disso, mas a questão é, eu sou completamente português, não é? Embora tenha a nacionalidade espanhola e tenho também um gosto muito grande por Espanha. Agora, a questão é que eu acredito 500% na identidade portuguesa, obviamente, não é? E estas tentativas espanholas de invasão de Portugal, eu não concordo nada com isso e acho que o povo português é de facto único e é de um ideal, de uma pureza, de uma santidade e de uma nobreza enorme, não é? E a nobreza portuguesa foi de uma catolicidade inacreditável, dos mais católicos do mundo, não é? Da civilização católica. E isso via-se até ao Marquês de Pombal. Não é? O problema, o Marquês de Pombal foi a Revolução em Portugal antes de 25 de Abril, não foi o princípio da Revolução. As famílias católicas... E o princípio do emborrecimento português. O princípio do emborrecimento português. As famílias católicas novas em Portugal eram incrivelmente católicas e nós temos uma janela para isso naquele livro da editora da civilização, não é? Não, é Caminhos Romanos, que é as memórias da Condessa da Toguia. Que a Condessa da Toguia era da família dos Távoras, não é? Que foram completamente assassinados pelo Marquês de Pombal. E através das memórias dela, nós, e de outras fontes, claro, nós podemos ver a santidade deles, a maneira como eles simplesmente eram pessoas boas que rezavam, iam à missa e eram nobres, mas com uma pureza impressionante, não é? E tudo isso foi por água abaixo, não é? Com o Marquês de Pombal, com o liberalismo que se seguiu, com tudo, até a República e tudo, pronto. Mas é impressionante como o português genuíno, não é? Nobre e católico até ao século XVIII era uma coisa sem par na civilização cristã. Sem par mesmo. A Espanha também tem as suas... Agora vou fazer o lado do advogado. Eu acho que realmente... a Espanha também tem as suas... Quer dizer, vai muito atrás de nós, nesta ideia de evangelizar o mundo, por exemplo, e manter-se fiel quanto muitos outros países europeus, por certa altura, pelo menos em parte, serem as seitas protestantes, se não totalmente, não é? Itália também, mas Itália na verdade não é um país, porque Itália é um país há 200 anos, portanto não se pode falar em Itália. Mas os portugueses e os espanhóis têm essa... Mas agora, também é verdade que realmente há aqui uma vantagem que é, nós somos pioneiros, pelo menos nesta expansão, não é? E outra vantagem, que os espanhóis sempre foram maiores que nós, portanto sempre tiveram muitas vezes, não é? Quer dizer, esta vontade de controlar a Europa também. Principalmente com os Habsburgos, não é? Mas durante uns séculos com esta vontade. Mas nós, nesse sentido, também um bocado geograficamente, não é? Nunca tivemos mais nada para olhar senão o mar. E o que estava para além disso? O que estava para além disso era pagão, era muçulmano, e portanto Portugal acaba também de ter uma maior predisposição para cumprir um papel que cumpriu, factualmente, mas que Espanha também teve aí um papel importante, por exemplo. Sim, nos dois países. eu disse que também gosto muito de Espanha e obviamente os espanhóis foram muito santos em muitas coisas que fizeram também, obviamente. E um exemplo na linha que eu estava a dizer foi em Espanha, quer dizer, as guerras liberais em Portugal acabaram muito mais cedo que em Espanha, não é? Em Espanha a última guerra liberal foi em 1870, mais ou menos, não é? A nossa do Sr. Miguel foi em 1820 ou... Acaba em 36. Espanha tinha uma maioria de gente católica tradicional até ao fim do século XIX, não é? E que foram os que influenciaram do lado da direita a Guerra Civil Espanhola, que não caiu numa república comunista por causa dos herdeiros dessa civilização católica espanhola, que durou até mais tarde em Espanha do que em Portugal. Portanto, são dois países que eu me orgulho imenso e sou exatamente o que sou espanhol e português e com muito orgulho. Agora em honra
Ao Salvador nós temos que colocar o nome do grupo, né? Mais um santo, né? Então, sempre São Bruno de Santa Maria e São Pedro de Alcântara, Santa Teresa d'Ávila. Olha, eu fico muito contente com o nome do grupo depois desta apresentação. Não é? Já admirava muito São Bruno, mas não conhecia. Eu estava vendo outro dia um intelectual falando também que há quem defenda também que a princesa Isabel tinha ar de santidade, há quem tenha vontade de levantar e ver isso, falou que ela morreu exilada, indo à missa todos os dias. Os qual princesas, Isabel? A filha de Dom Pedro II. Ah. Que era o Quinto. Que é o quinto. Que seria a última rainha, né? Brasileira. Não conheço. É essa que eu falei que ela doou a coroa dela. Era a tal da... Ela ficou exilada em Paris, acho que morreu em Paris. E eu acho que até o Dom Pedro II e ela não quiseram, chegaram vários reinos a oferecer castelos a eles, e eles morreram em hotéis, numa vida modesta, assim, nobre, porém uma vida discreta e modesta, né? E ela falou que ela ia à missa todos os dias, manteve uma vida... Quando tinha missa em Paris, né? Então, assim, é interessante de que há uma continuidade, né? Sim, completamente. Uma aspiração, né? Você pode dizer. E há também, pronto, desculpa, está a mudar um bocado o foco mas isto depois interessa por causa da história, não é? Eu acho que há um mistério enorme que nós não compreendemos. Eu acho que está ligado à paixão da Igreja, não é? Eu acho que nós estamos a começar a dizer a paixão da Igreja. Isto acho que até está no catecismo, né? Que a Igreja também vai ter uma paixão e um sofrimento reparador, não é? Misterioso, não é? Porque é que isto tem de ser assim? Eu acho que a queda da civilização católica e da queda da nobreza boa antiga tem a ver com a paixão. Porque tinha tudo para ganhar, tinha tudo para... eram as boas ideias, era sólida, tinha bons hábitos. Ganhou batalhas por inspiração divina, por milagres divinos, não é? Ou seja, tinha Deus do lado da civilização católica. O que é que fez com que esta queda fosse tão brutal, não é? Não só na civilização católica, como depois na Igreja católica. Eu acho que há qualquer coisa no sentido que está ligada à mesma pergunta de porque é que Jesus teve que ir à cruz. Porque é um mistério. Eu acho que está ligado à redenção. Pronto. Eu acredito que estas nações boas que aconteceram caíram porque Deus permitiu, porque há um mistério de salvação que está ligado ao projeto de salvação de Deus. É a minha ideia. Eu acredito. Essa é a única maneira de interpretar a história. Deus tem a história, não é? A história é dele. Portanto, ele providencia e portanto, nós quando analisamos o que é que Alcácer aqui viu que foi como correu. Sim. O que teria sido, o plano, o ideal era chamar a última cruzada. Teve as bolas, 63 Dávilas rezou por essa batalha. Até se queixou a Nosso Senhor. Foi? Qual batalha? A batalha de Alcácer queixou-se e Nosso Senhor respondeu. Né? O Pino Correia de Oliveira até vai buscar essa crónica escrita nela. Nosso Senhor e a Santa Teresa, eu rezei tanto por esta cruzada. Não. Porque a ideia era reconquistar o Norte de África. Fazer o belo cristão, recuperar o espírito cruzado. Nessa época, em 1578, quer dizer, está a Europa em guerra total. Estão as seitas protestantes por todo lado. Está uma confusão de todo. E o Dom Sebastião, um homem casto, bem educado com os jesuítas, quer dizer, agarra essas ideias de cruzado, para um exército, põe um país inteiro a rezar. Santa Teresa de Ávila em Espanha está a rezar. E a batalha parece que se vai vencer, e a certa altura desaparece o rei, ninguém percebe. Há uma confusão que até hoje não se entendeu. Desaparece tudo. Cai a independência, enfim, e tudo o que... Santa Teresa queixou-se a Nossa Senhora. Nós não respondeu. E respondeu mais ou menos desta maneira, é aquilo que me lembro eu. Se eu tinha um exército de gente pronta a vir ter comigo e quis trazê-lo já para a minha presença, que tens tu a ver com isso? Que é uma coisa reveladora, não é? Porque é um exército, não toda a gente, mas muita gente pronta para morrer. Uma das exigências do Dom Sebastião é que os sacramentos e o comportamento, quer dizer, e garantir que, como era normal na época, né? As pessoas preparavam os soldados para morrer, porque queriam estar prontos para entrar no céu. Mas Deus quis que, lá está,
fosse tempo da paixão, né? Que acabassem estas vitórias que parecia que se somavam uma atrás das outras e de repente foram derrotas uma atrás das outras. O próprio São Paulo está nos Atos dos Apóstolos, não é? Que ele diz: o Espírito não me deixa ir para o Oriente. Não conseguia entrar no Oriente de São Paulo. Não havia qualquer coisa, pronto, são mistérios, não é? Que nós não percebemos. Não sei se tu podias falar um bocadinho mais em pormenor da descendência do Condestável e da ligação. A descendência em geral e da ligação à Casa de Bragança em particular. Eu não sei dizer muita coisa. O Condestável teve uma filha, Dona Beatriz. Só uma? Teve 3, os 2 morreram logo. Os rapazes morreram logo. Uma sobreviveu, Dona Beatriz. Que até essa altura o rei de Portugal quer casá-la com o filho primogênito, Dom Duarte. Ou até com o Dom Afonso, porque na verdade o Dom Duarte, o rei que sucede, era o segundo filho, o príncipe Dom Afonso, filho do primeiro morre. Portanto, mas com um deles, porque ele estava para ser rei na altura, já não. Mas o Condestável entende que não é de interesse nacional, né? E portanto, uma coisa até que hoje em dia qualquer pai ficaria contente que a filha casasse com o futuro rei de Portugal. E portanto acaba por casar com o outro filho, o Dom João, que é o outro Dom Afonso, e aí nasce a Casa de Bragança. Até é curioso que o Condestável não se entendia bem com o genro, porque realmente, como tentei descrever, ele doou muitas coisas aos seus companheiros de armas, a muitas igrejas e conventos e depois a muitos povos. E o genro ia ver, não é? A herança, as fumaças. E ele repreendeu-me. Há uma carta do Condestável que nos chegou em que ele diz: cuidai, ao genro, cuidai, não, isto é uma linguagem nerd, mas qualquer coisa como isto, prestai atenção, que quem só cuida das coisas da terra não entra no céu. E justamente nessa altura estou a lembrar porque foi depois de uma grande doação que o Condestável faz ao convento do Carmo. E leva essa chapada. Mas já que tudo, quer dizer, o Condestável também não era um homem, não era um ensolarado, quer dizer, ele tinha uma filha, tinha netos antes de morrer e portanto também garantiu. Portanto, a Casa de Bragança nasce com prestígio. Não? Ele deixou coisas para a filha e para os netos. E esta Casa de Bragança rapidamente, portanto, nasce grande e nasce muito ligada à família real. Por exemplo, nós fomos visitar o Palácio de Vila Viçosa na Lua de Mel e na altura creio que o Duque de Bragança era Dom Jaime. E na altura havia a história daquele Dom Jaime. Vila Viçosa que é no Alentejo. No Alentejo. Que era uma das terras do Novas Pereira que a filha herdou e portanto depois foi para a Casa de Bragança. E portanto é uma casa muito próxima sempre da... É uma das principais casas, se não mesmo a principal, depois da Casa Real, né? A principal era logo o Ducado de Bragança. O Ducado mais tarde, na altura não era... Não nasceu como conde, não sei bem. Acho que o Ducado é um tipo bem mais tarde. E depois, quando Portugal perde a independência, quando perde a independência já há uma duquesa, acho que Catarina de Bragança, que é uma das possíveis, não é, para impedir a queda. Mas realmente passa para o domínio dos Filipes de Espanha. E depois, à primeira oportunidade, em 1640, não sei também explicar muito bem, mas acaba por ser um Duque de Bragança. Assim, é aquele em qual os portugueses vão buscar a esperança e depois conseguir Escolhido pelos conjurados, não é? Sim, pelos jurados. Mas é uma casa que nasce grande, da única filha do Dom Nuno, e que é sempre grande, quer dizer, até depois vir a ser coroada. É uma casa com um filho bastardo de Dom João I. Sim, um filho bastardo. O Dom João teve alguns filhos bastardos antes do casamento que ele teve com a Dona Filipa de Lencastre. Depois até acho que não teve, mas antes de casar com... É uma coisa um bocado que esta gente... Por isso é que é até isso ver que este é novas, esta gente passava a vida fora, não é? A verdade é essa. Andava aí, no meio de... Não é, infelizmente, mas acontecia, havia muitos filhos bastardos. E foi com um deles, bom. Eu não estou a justificar, né? Quer dizer, ele estiver fora, não é isso. Eu acho que o único rei português que não teve filhos bastardos nem amante foi o Dom Afonso IV, creio, o pai de Dom Pedro I. O pai de Dom Pedro I.
Dom Afonso IV. O quarto, Dom Afonso IV é antes, não é? É o pai de Dom Pedro I. Pai de Dom Pedro I, depois casado com a rainha Santa Isabel. Acho que nasceu Dom Dinis, então sim, estava a confundir. Dom Dinis tem muitos. O Dom Afonso IV não tem. O Dom Afonso IV é o pai de Dom Dinis. Dom Dinis é que é... Não, Dom Afonso é filho de Dom Dinis, é isso. Tem razão. O Dom Afonso IV é filho de Dom Dinis. E portanto filho da rainha Santa Isabel. É. Agora não sei dizer. Mas acho que foi, segundo me lembro, foi o único que não teve filho bastardo. De resto, todos os reis tiveram. Quer dizer, há reis que nem sequer chegaram a consumar o casamento, como é o caso de Dom Pedro V, não é? Casado com Dona Estefânia, nunca chegaram a querer consumar o casamento. E morreu, caído de febre tifoide, mas de uma doença contagiosa, porque estava o rei a cuidar dos doentes em Lisboa. Então, esse também merece uma certa atenção. E tem uma certa forma de santidade. Um facto aqui, para quem não conhece bem, tem dois uma rua confluente. A Rua Dom Pedro V tem a Rua Dona Estefânia que vai dar à Rua Dom Pedro V. Aqui no Porto. Que desce para a Ribeira. Que desce para a Ribeira. Desce para a Ribeira, exatamente. Moreira. Número 236. O quê? Número 236. O quê? 236, Rua da Piedade. O que é que tem? Moreira. Ai, mostra aí. Está bem. Está bem. Rua da Piedade, Dom Pedro V. Que a Dona Estefânia também está ao lado da Rua da Piedade. Sim. Ao lado. Que giro. E porquê que os reis tinham tantos filhos bastardos? Um privilégio real? Porquê que eles se sentiam acima da doutrina? Era um desvio da realeza? E geralmente quando viam que estavam para morrer, a coisa engraçada é ver como... Geralmente quando lê a vida de um rei, eu tento ver como é que ele morreu. E geralmente é com grandes penitências. Eles conheciam-se. O Dom Fernando só fez asneira. Quer dizer, fez coisas boas, mas tipo, realmente eu passei essa parte toda à frente. Mas este problema todo existe. O Dom Fernando faz atrapalhadas, na verdade deixa-se ir nas intrigas. Não é? O Dom Fernando é um rei que, quer dizer, rompe 2 noivados. Vai casar com a Dona Leonor de Aragão. Uma aliança importante, que lá ia beneficiar. Ela é feia, já não casa com ela. É uma homem assim, quer dizer, cria um problema. Você vai casar com a filha do rei de Castelo. Vê uma senhora que acha muito bonita, já não casa com a filha do rei de Castelo. O rei de Castelo vai nos invadir por causa daquele homem, afinal. Mas, e depois, enfim, outras coisas. Mas Dom Fernando por acaso agora não me lembro muito bem, quer dizer, mas fui ver nas crónicas do Dom Fernando Lopes. Foi quem escreveu a vida de Dom Fernando. A princesa. Como é que ele morre? Ele morre a pedir perdão pelos pecados. Eles tinham uma consciência do que sempre tiveram, católicos. O que faziam era, podiam ser fracos, em certas matérias. Mas tinham uma perfeita consciência que estavam mal. Não queriam isso. Fracos é porque Camões diz de Dom Fernando, não é? O fraco rei faz fraco é forte dentro. Pois aí também acho que calhar. Também há aqui a questão de, quer dizer, as mulheres beneficiavam em ter um filho do rei, não é? Elas são um bocado mal. Não sei até que ponto é que não havia muita oferta. Por ter um filho de um rei também, quer dizer, não sei. Era uma competição, não é? Pela corte era... Portanto, aquilo na corte também... A Isabel de Castelo que falam que o rei, o marido dela, tinha muitos filhos, né? Fora do casamento. E tem uma situação que a filha dela questiona, uma das filhas, porque tu dás tanta atenção para os bastardos, né? Ela fala assim, porque se eu não trouxer eles para o céu, quem vai trazer? Né? Então ela dá atenção e procura de alguma forma dar assistência mesmo, né? Não só da comida. Bonito, sabe? Que a gente aprende, não é? Com estes... E os medievais pensavam essa questão, eu acho, dos deveres conjugais de maneira muito diferente da nossa, que é um bocado mais puritana. E realmente eles lidavam bem com esta questão dos bastardos. O povo não se revoltava porque de repente o rei, como hoje em dia aconteceria, né? Se elas agora não chegaram ao primeiro-ministro, afinal andava aí, não sei com quem. Perdia, as pessoas ficavam, como é que é possível? O homem não está em casa com a mulher, não é? Não.
Mas um rei, como por exemplo o Dom Fernando, né, que a certa altura quer casar com esta Dona Leonor, e a Dona Leonor é casada, reparem, é casada, e o Dom Fernando arranja lá um acordo para tentar anular o casamento, o povo revolta-se. Porque para os medievais, quer dizer, uma coisa é a pessoa ser fraca. Uma coisa é pecar, outra coisa é distorcer a doutrina. Exatamente, uma coisa é a pessoa ser fraca na carne. Outra coisa era, por exemplo, pôr em causa a instituição do casamento. Dizendo que o casamento pode se anular. Ou como vamos ver mais à frente, né, com o Dom Henrique VIII a querer, né, divorciar-se. Sim. Aí não, quer dizer, uma coisa é fraqueza, outra coisa é dizer que o casamento não é para sempre. Sim. Aí os medievais não aceitavam. Interessante. Portanto, é interessante que eles lidavam bem com o pecado, mas muito mal com a heresia. Então, lá está, tiravam bispos da igreja, não é? Mas não lidavam, eles aceitavam o pecador. O herege era inaceitável. Tem razão, né? Porque o pecado é o sonso, é o pior de todos, né? É interessante, também há um respeito muito grande pela hierarquia, não é? Porque estas coisas são assim, um rei bom e um rei mau. Um rei mau lança uma nação inteira na pobreza, na fome, enfim, tudo, não é? Um rei bom está a abençoar a nação. Mas, apesar de tudo, não existe um levantamento popular contra o rei mau como se ele fosse um presidente. Ou seja, há aí um respeito pela hierarquia e divinamente instituída, não é? Que nós também podíamos pensar em relação a Adão e Eva, não é? Nós todos fomos prejudicados pelo pecado original de Adão e Eva, não é? E é mesmo assim, cada um de nós, os nossos atos têm consequência. O mal que nós vamos fazer vai prejudicar outros, não é? Aqueles que estão mais diretamente sob a nossa alçada, não é? Sob a nossa influência e sob o nosso poder, claro que são mais prejudicados. Mas prejudicamos sempre alguém com o nosso pecado. E o facto do povo respeitar um rei que faz coisas más mostra ao mesmo tempo uma correta hierarquia das prioridades. Uma coisa é o rei fazer coisas más e lançar a nação num período pior. Outra coisa é nós dizermos, insurgirmos contra o rei por causa disso. Não, há uma correta disposição da hierarquia e uma aceitação do mal que vem com aqueles que estão acima de nós, que é muito bonito de ver, não é? Em última análise é a mesma coisa do julgamento final. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não só nós sofremos pelos nossos atos, mas os outros também sofrem pelos nossos atos, não é? E o facto, o que está mal, não é que isso aconteça. O que está mal é que alguém haja mal. Mas não se vai questionar a hierarquia por causa disso. E aí vamos dar um bocadinho às revoluções todas, não é? A Revolução Protestante, a Revolução Comunista, a Revolução Francesa, que é questionar a hierarquia, em vez de condenar o pecador, que é diferente. É um passo mais na rebeldia, não é? A rebeldia que questiona a hierarquia e a ordem divinamente instituída é uma rebeldia satânica, no fundo, porque é contra Deus, contra a ordem estabelecida por Deus. Enquanto que Ela quer substituí-la, né? Quer Exatamente. substituir aquela ordem. sim, Essa é que é a questão. Foi o que fizeram. e isto nota-se de maneiras muito subtis, não é? Muito subtis. E hoje em dia é aquilo que estava a dizer. Pronto, temos o presidente, que é uma fraca figura, um ape, como dizem os ingleses, não é? Um macaco que no fundo está a substituir o rei, não é? E o macaco é de tal maneira uma substituição fraca que é posto ao julgamento popular constantemente, e ainda bem que não é o rei, de facto, nesse aspecto está certo, mas não está certo que o chefe da nação esteja constantemente julgado pelo povo desta maneira. E isto é um sinal dos tempos, que não está certo, não é? O chefe da nação devia ser o rei, e o rei não devia ser julgado pelo povo da maneira que é hoje em dia julgado. Há ali uma ordem que o povo nega e que é uma ordem que vem de Deus, não é? E portanto, ao negar a ordem divinamente estabelecida, está-se a negar a Deus. Portanto, já se deu tudo de Deus, basicamente. Na realidade, você tem uma sociedade que é toda ela materialista. Tudo é imanente. Se na realidade está tudo já negado, tem sido negado há tanto tempo, né? Que isto já não tem mais o peso, a coisa já está invertida, né? Se olharmos direitinho, está tudo invertido. Né? Então é como as pessoas não vão. As pessoas na realidade não reparam mais nada. Né? Eu conheço que as pessoas às vezes tentam falar sobre algumas coisas, só, sabe, vocês têm reparado no que está acontecendo. As pessoas não sabem o que está acontecendo em nada. Elas não veem nada que não seja um reclame que cuspa bobagem
durante o dia, seja pelo celular, ou seja pelo telemóvel, ou seja na TV, as pessoas instalam TVs na mesa de jantar e a TV está aqui, assim, todo mundo janta, ninguém conversa mais, as pessoas não falam, enfim, é isso. Uma coisa muito bem maluco, né? Está muito maluco. Tá. Muito doido. Sobretudo por gente. É que sofre mais, né? É que sofre mais. Aí tu podes dizer, a minha geração foi criada pela tua geração. Mas é verdade, é verdade, é verdade. E é verdade mesmo. É a minha geração, a geração de maluco. Na realidade, nós somos os netos de Woodstock. A minha geração é a neta, né, e filha de Woodstock, né, mais ou menos. Então, assim, soma para a turma, somos os herdeiros de Herbert Marcuse, né, aquela turmazinha. Já ouviu falar em Marcuse? Então, nem queira, não perca seu tempo. É só gente doida. São os inversores de tudo, os inversores. Olha, eu queria agradecer muito, Afonso. Eu acho que será unânime se eu disser e perguntar se nós queremos que o Afonso volte para falar do futuro, não é? O que é que vocês acham? Não, escolheram que é a minha referência. Nada que eu estrangeiro. Não, continuar a cada 15 dias. Né? Os meninos, o Francisco não tem vindo por causa das crianças, né? Estão muito pequenininhas. Ele anda assim um bocado complicado. Não sei se, o que é que ele disse, mas eu sei que ela é que ouvir um bocado complicado. Imagino. Não lhe perguntaram nada. Não, porque não sei se eu estava acordado a vir cá nesta altura ou não. Não, eu costumava vir sempre e não o temos visto, mas não pensámos nada, nem perguntámos nada, obviamente. Ele está com 3 bebês. Também que ele estava a apresentar a história da igreja, não é? Contigo. Nós estávamos. Ele estava a dizer, não sei como é que foi. Agora nós estamos mais dinâmicos, assim, cada uma semana pega um capítulo e nós lemos um capítulo, né? Para cada pessoa, está bem interessante, está mais leve de fazer. São trigêmeos? Não, é porque já tinha tinha pequeno. um e agora tem Teve gêmeos. gêmeos agora. Pulou para o Há 3. quanto tempo é que foi? Quanto idade é que já tem? Os gêmeos? Nem 2 meses tem. Ainda não dá para distingui-los. Não, mas o meu irmão Kiko aí, ele é porque ele casou e que ele foi. Quer dizer, a mulher engravidou logo, né? Depois logo. Já há 9 meses de casamento nasce o bebê. Depois passar 5 fica grávida de gêmeos. Depois de 2 anos tem 3 filhos. O meu irmão Kiko em 2 anos e pouco teve. Nasceram agora os gêmeos. Sei bem o que é isso. Vai copiar a tua mãe. Também? Sei bem o que é isso. Tem jeito, não tem jeito. Tenho 2. Tem dois. Tenho 2. Se virem os dois ao mesmo tempo é diferente. Ela sabe bem, não é? São os dois muito bem comportados na missa. Eu vejo lá. Então. Faço sempre. Sim, então. Sim. São muito queridos, muito queridos. E já agora qual é o dia do. que se comemora o. São Nuno de Santa Maria, segundo a tradição católica. 6 de novembro. Posso ver aqui? Quando foi ratificada, a festa era 6 de novembro. 6 de novembro. Agora não sei se é longa com a canonização. Vou confirmar aqui no Eu acho próximo que 6 de Portugal. novembro. E já agora uma informação nova e fresca. O meu 03 está para vir. Parabéns. Olha! Se Deus quiser vai correr tudo bem ao longo da gravidez. Muito bom, muito parabéns. E está marcado entre 6 e 8 de novembro. Quem sabe Ou, Vai se chamar Nuno? e mais interessante, 6, dia de São Nuno de Santa Maria. 8 de novembro, a minha tia faleceu em 2023. 8 de novembro. E a médica de família da minha mulher, ela escreveu data possível do nascimento. 8 de novembro. Incrível, não? Incrível isso. Minha tia faleceu dia 8 de novembro de 2003. E o meu 03 foi a médica de família, não conhece o dia, não tem nada a ver. E ela escreveu data provável 8 de novembro. Incrível. Então está pois, não sei o que eu penso em fazer aqui. Ou seja, Novembro, pode ser dia 6, dia 7 ou dia 8. Estes 2 meses.
Precisão. Sei que são boas notícias. Dá parabéns aí, vai nascer o 03. Já. Eu deixei no ar. Que dia que nasce? Está previsto para o dia 8. Vai se chamar Lulu. Se for dia 6, pode ser. Talvez. Se for um menino. Acabar É bonito, não é? a sessão com a oração que está já agora no próprio de Portugal, no dia de São Nuno de Santa Maria. Ó Deus, que concedestes ao bem-aventurado Nuno combater o bom combate e o tornastes exímio no desprezo de si mesmo e do mundo, alcançai-nos a nós, vossos servos, que vencidos os prazeres do mundo, possamos gozar eternamente da pátria celeste. Amém. Obrigado, foi muito bom. Ora, esperamos, somos assim.